Podcast Três Irmãos na área. Quem fala com vocês mais uma vez, Rodrigo Chorró. Na minha frente, meu brother, meu irmão, Roberto Andrade, filho Borracha. Na mesa operando, nosso diretor, Pedro Henrique. E aí, Robertinho, boa tarde, tudo bem? Fala aí, meus irmãos, beleza? Fala aí, meu irmão. Muito bem, como é que você tá? Mais um debate na melhor casa de debates do Brasil, hein, Robertinho? Três Irmãos tá fazendo história com esses debates, hein? Não fui eu quem disse isso. Quem disse que a melhor casa é você, ou melhor, você só tá replicando a voz do povo. Hoje um tema polêmico, aborto, direito das mulheres ou um ataque à vida? Exatamente, é um tema que, em especial pra mim, eu já me posicionei aqui diversas vezes, você também, mas é um tema que com certeza tem que ser discutido, né? É um tema que tem que ser esmiuçado e eu acho que com responsabilidade. Eu acho que a gente traz pessoas com argumentos responsáveis para defender as suas teses nesse instante. Vou agradecer aí nos nossos convidados. Primeira vez na nossa casa, Misael e Maria. Obrigado, gente. Obrigada pelo convite. Muito feliz de estar aqui. Sejam com vocês. bem-vindos. Muito obrigado. Que possam vir outras vezes também. Com certeza, queremos. Bacana. E agradecer também meu irmão aqui do meu lado, Ben Mendes. Prazer, muito obrigado pelo convite mais uma vez. Obrigado. Mais um debate. Mais um debate. E quero deixar as minhas escusas para quem realmente precisa das escusas, Rodrigo. Eu me atrasei porque a companhia aérea teve um problema em Brasília e o avião teve atraso em Brasília, depois em Belo Horizonte, depois em Guarulhos. Eu digo que as escusas é para quem merece escusas porque há pessoas insinuando coisas que não condizem com a verdade. Quanto a essas pessoas eu não me importo, tá certo? Então Brasília teve condições meteorológicas adversas e o voo atrasou bastante. Você chegou. Isso é muito importante. Inclusive, a gente ia reduzir o tempo do debate. Né? Não. E você falou, não, eu vou adiar a passagem, vou ficar mais um dia aqui em São Paulo, eu quero fazer o debate completo. Sim, então, obrigado por isso também. Imagina. A gente tem que comentar as regras do episódio, né, Robertinho? Isso, 5 minutos de introdução para cada um dos lados. Depois a gente vai ter 5 rodadas de pergunta, onde 2 minutos para perguntar, 5 minutos para resposta, 3 minutos para réplica, conclusões finais. A gente vai ler os superchats, pode ser que a gente coloque o superchat no meio do debate ou mais pro final do debate, depende da qualidade do seu superchat. Então capricha aí, mandem boas perguntas com valores significativos que ajudam a cobrir os nossos custos. Exatamente, a galera já entende, então assim, vai começar, vai se apresentar, depois o Cabeleiro já explicou a regra, o superchat no final, compartilha, dá like se puder, seja membro do nosso canal, mas é muito importante que pelo menos inscrito você seja. Pra ser inscrito não gasta nada, mas ajuda do mesmo jeito. Pra dar like também não gosta nada, Robertinho. Olha o poder que um like tem, cara. Fundamental, pô. Vamos lá, a gente combinou. Quem vai começar o debate aqui hoje vai ser o Misael e a Maria. Vocês têm 5 minutos de introdução pro debate. Tá certo. Obrigada. Oi, gente. Eu sou a Maria. Eu sou jornalista por formação. E atualmente eu sou criadora de conteúdo junto com o meu marido, Misael, nosso canal, Misa e Maria, onde a gente fala sobre religião, a gente fala sobre política e a gente fala sobre esses temas mais, assim, complicados. Vocês devem conhecer a gente dos debates do Espectro, nós já tivemos em 3, no da Ana Campanholo, no do Lucas Pavanato e no do Arthur Duval. E hoje eu tô aqui para defender que o aborto é uma questão de saúde pública e ela deve ser tratada como uma questão de saúde pública sem envolver questões principalmente religiosas, que é o que a gente tem visto muito principalmente no nosso Congresso atualmente, o que é uma questão muito problemática, principalmente para a saúde da mulher que busca esse aborto, para a saúde de crianças que também precisam desse aborto e para a saúde da nossa sociedade. Perfeito. Meu nome é Misael, para quem não me conhece, então sou do Misa e Maria também, sou jornalista também de formação e a gente vai defender essa ideia também baseado nas estatísticas que a gente tem hoje dentro da nossa sociedade, né? Nós temos aqui, de acordo com a Pesquisa Nacional do Aborto, que foi feita em 2016 aqui no Brasil, pelo menos em torno de 1 em cada 4 mulheres que praticam o aborto, sendo ele ilegal, né? Ele é ilegal aqui no Brasil, ele não é legalizado no Brasil, mas ainda assim as mulheres fazem. As mulheres ricas têm acesso ao aborto em qualquer lugar. Onde elas forem, onde elas puderem pagar, elas conseguem fazer o aborto seguro. Mas as mulheres pobres, pretas e periféricas, essas não. Essas vão sofrer. E dentre 1 em cada 4 mulheres que fazem o aborto, 1 em cada 4 dessas que fizeram aborto morrem. Dentro dessas ainda, a gente vai abordar melhor aqui nessa pesquisa, mas nós vamos ter mulheres que também são, em sua maioria, cristãs.
Então, a religião ainda afeta essas mulheres. A religião está fazendo com que essas mulheres passem pelo silenciamento e acabem morrendo por conta de algo que elas são criminalizadas por fazer. Então, o silenciamento dessas mulheres é muito perigoso. E quando a gente começa a debater aborto, se demoniza demais quando a gente tenta debater pelo lado do direito da mulher. Porque o pânico moral que se instaura quando a gente começa a falar sobre a questão do aborto é de que vocês estão matando uma vida, é um assassinato, é esse tipo de coisa. E esse tipo de demonização não serve para nada dentro do debate público, apenas para achincalhar ou desprezar o outro lado. E dentro de uma política pública que a gente vai ter que debater aqui, ela precisa ser feita sem crença ideológica. Ela precisa ser feita sem crença religiosa pessoal de ninguém, mas com ciência, dados reais principalmente e ética. Em seu artigo, A Ética do Aborto, da Elizabeth Harman, um artigo excelente que fala muito sobre a questão da potencialidade da vida, do que é uma vida, do que é uma vida completa, uma vida, um ser moral, uma vida plena. Ela aponta que essa discussão moral e ela mostra a ética sem necessidade da religião. Então ela defende os dois lados, tanto o lado pró-vida quanto o lado pró-aborto, né? Ela tenta equilibrar esses dois pontos, né? Deixa eu só fazer uma clarificação. A gente não é a favor do aborto. Exatamente. Nós somos a favor da descriminalização do aborto. Exatamente. Porque a gente acredita que a mulher que busca o aborto, ela já está em um patamar de sofrimento muito grande. E a gente não precisa adicionar esse sofrimento à criminalização. Exatamente. Então, enquanto a gente tenta buscar uma visão que evita esses extremos, né? Tanto o extremo de dizer que que o aborto pode ser feito até o último mês, onde muita gente vai ter muitas contradições, já que não é mais um embrião, é um feto, está mais próximo da vida humana. Essa ideia de que a vida nasce na concepção, ela também é uma ideia muito extrema, porque ela não permite que a mulher tenha direito sobre seu próprio corpo. Ela limita o direito da mulher sobre o próprio corpo. E um desenvolvimento da vida humana, mas que ele ainda não é completo, não é um ser que está dotado de toda a plenitude de direitos que uma pessoa moral completa tem. Então é isso que a gente quer apontar e mostrar que a extrema-direita tem um único objetivo de acabar com o direito da mulher de ter qualquer tipo de escolha, mesmo aquele que já seja garantido pela nossa Constituição, tentando acabar com o aborto legal, principalmente para meninas estupradas ou aquelas mulheres que sofrem risco de morte, inclusive. Tem muita gente tentando acabar com esse direito. O que a gente quer mostrar aqui é que saúde pública não se faz com crença pessoal, e sim com discussões sérias que busquem informar a população sem polarizar ela ainda mais. Bem, Mendes, 5 minutos. Para as apresentações, né? Tá certo. Meu nome é Benoni Mendes, sou advogado, pai, casado, pai de 3 filhos, sou cristão presbiteriano com muito orgulho e venho aqui hoje conversar com um casal abortista que o rapaz aqui, ele já começou com algumas questões que são muito presentes quando eles desejam fazer a demonização do outro lado. Porque é exatamente o que querem dizer. Ele já tentou insinuar que a discussão do aborto, quando pela perspectiva de ser contrário, é uma pauta de extrema direita. Demonstra um desconhecimento ou talvez uma desonestidade. Se você analisar as estatísticas do Brasil, as pesquisas de opinião pública do Brasil, estou falando com 2 jornalistas, eles sabem muito bem disso, que a questão de sermos contra o aborto não é uma pauta de extrema direita ou de nenhum partido político. Claro que ser a favor do assassinato de crianças é sim pauta de um grupo político. Também ele tenta de forma bastante ardilosa levar os argumentos que eu trarei aqui, sem que ele nem saiba quais argumentos são, mas ele tenta já de forma ardilosa, sorrateira, insinuar que o debate será pautado em dogmas religiosos, certo? Eu sim sou um cristão, sou presbiteriano, acredito em Deus, mas tenho a certeza de que onisciência é só em Deus. Então esse rapaz não teve acesso aqui às minhas argumentações para saber se o debate vai ser para o lado religioso. É pânico que querem fazer, querem na verdade deslegitimar os argumentos que sequer sabem quais são. E trouxe também aí a cartinha do estupro, né? Como se todos eles que defendem
esse assassinato de seres humanos no ventre das suas mães, estivessem simplesmente militando para a permissão de aborto somente em caso de estupro. Isso é uma desonestidade, isso não é verdade. O que, na verdade, eles defendem é o aborto independentemente da circunstância da gestação. Então, já que nós estamos fazendo as considerações iniciais, eu acho que pautar esse debate pela verdade vai ser bom para os dois lados. Obrigado. Misa e Marias, primeira pergunta de vocês. 2 minutos para isso. Tá. É necessário diferenciar o embrião e a potencialidade de vida completa. A embriologia já entende essa diferença. A inseminação artificial elimina zigotos já formados após alcançar seu objetivo de concretizar uma gravidez ética e moralmente. O filósofo Michael Sandel propôs o seguinte caso. Você está em um prédio em chamas de uma clínica de fecundação. Você tem a opção de salvar 30 embriões fecundados em uma caixa especial ou uma criança de 5 anos que está em outra sala. Qual dos dois você salva? Não é essa a pergunta ainda. Tá, ok. Desculpa. Esse exercício, elaborado para justificar as pesquisas com célula-tronco, demonstra claramente a diferenciação entre o potencial, vida, e a vida completa. Juridicamente, a Constituição brasileira também difere a vida antes do nascimento da vida humana completa. Há diferentes legislações aplicadas em ambos os casos, principalmente no Código Penal, onde o aborto não é caracterizado como homicídio. Considerando que desde 2022 a OMS recomenda a descriminalização total do aborto até o 3º mês para evitar a morte de mulheres que realizam aborto ilegalmente, 1 em 4 no mundo, orientando as políticas de saúde para todos os países. Considerando que a ciência, pela embriologia, consegue diferenciar um embrião em desenvolvimento sem pessoalidade e uma vida completa dotada de pessoalidade. Considerando a diferença entre uma criança já formada em um embrião, no exercício proposto por Sandel, e por fim, considerando o entendimento jurídico da nossa Constituição, que traz diferentes conjuntos de direitos para o feto e permite o aborto legal. Qual a objeção filosófica, científica, jurídica e moral para a descriminalização do aborto até o 3º mês de vida que não seja religiosa? Pois não. Vocês trazem, eu vou falar vocês porque parece que é do casal. Sim. Vocês trazem argumentos, obviamente, é um debate, para favorecer o ponto de vista de vocês. Eu vou desconsiderar o que você disse lá na frente para focar só na sua pergunta, para não ser prolixo. Qual foi a pergunta final? Considerando todas as coisas que eu falei, Sim. Quais são suas objeções morais, filosóficas, éticas e jurídicas que não sejam uma coisa religiosa ao aborto? Tá certo. As justificativas que nós usamos, moralmente, eticamente falando, e não há problema de você também ter as suas convicções religiosas, porque o casal aqui é um casal de ateísta, então eles também têm as suas... Então o rapaz aqui inclusive, gasta muito tempo na madrugada tentando chamar as pessoas como se fosse uma criança de 5 anos, para que as pessoas o convençam de que Deus existe. Isso é toda madrugada. Mas enfim, as convicções morais, científicas, éticas que nós usamos para defender a vida é que as espécies, elas passam por necessidades de preservação. Isso vai acontecer em todas as espécies. Por que não na espécie humana? Somente na espécie humana que vocês querem dizer que quando nós lutamos pela preservação das espécies, ou seja, quando nós lutamos para que os indivíduos da espécie humana tenham a garantia da vida preservada, intrauterina ou extrauterina, vocês se posicionam terrivelmente contra. Só que esta defesa da preservação das espécies, ela está em todas as espécies e não somente na espécie humana. Infelizmente, a única espécie que tem de conviver com pessoas que pregam constantemente o ataque sistemático a fetos, a representantes da própria espécie, infelizmente, é a espécie humana. Mas enquanto houver vozes que defendem a vida, vocês vão ter muita dificuldade para conseguir passar os planos macabros que vocês tentam passar. 3 minutos para a réplica. Para começar, o Misael de madrugada, ele faz o Pergunte ao Ateu. Ele não quer falar sobre religião, ele é um ateu. As pessoas perguntam para ele sobre religião porque elas querem. Se elas quiserem perguntar sobre futebol, sobre cinema, elas podem. Esse é o
a escolha delas. Sobre a questão da preservação da vida humana, nós não precisamos de preservação porque nós não estamos em extinção. Os animais precisam de preservação porque eles estão em extinção. Nós temos quase 8 bilhões de seres humanos na Terra, nós não estamos em extinção. Nós temos muito mais do que nós deveríamos ter para proteger o nosso planeta. Outra coisa é que eu coloquei ali para ti que o embrião, ele não é um indivíduo. Não de acordo com a moral, não de acordo com a ética, não de acordo com a biologia, nem de acordo com a nossa Constituição. Então, não faz sentido. Fala. Não, eu só ia dizer que ele não refutou nenhuma não apresentou nenhuma objeção. Então, fico muito feliz que o Ben Mendes não apresentou nenhuma objeção nem filosófica, nem científica, nem jurídica e muito menos moral para evitar a descriminalização. Eu gostaria de saber, aproveitar esse tempinho, só um minutinho, só para perguntar aqui, ó. Se tu tivesse num prédio em chamas, de acordo com esse exercício do Sandel aqui, tu salvaria uma criança de 5 anos ou tu salvaria 30 embriões que estão fecundados? Se tu tivesse no prédio em chamas, você salvaria a criança de 5 anos ou um idoso de 89? Não, só um pouquinho. A gente tá Essa é a pergunta. Tu tá entendendo que são duas pessoas diferentes? O dilema diferentes? ético é o mesmo. Eu te perguntei se é esse ou não. Eu perguntei se ou não. Não é, sabe o que não é? O dilema ético é o mesmo. Só um pouquinho. Daí nós vamos explicar. Um idoso é um ser que já nasceu, que tem plenos direitos perante a Constituição. Ele é um ser que já tem uma pessoa formada dentro da filosofia. Todas essas características que a gente apresentou aqui é para diferenciar a pessoa da pessoa que ainda não que é só uma pessoa em potencial. Uma pessoa em potencial não tem o mesmo valor que uma vida completa. Pra você. Tu salvaria a criança de 5 anos ou tu salvaria os 30 embriões? Tu salvaria eu a te criança perguntei, de 5 é uma anos pergunta ou idoso? simples. O dilema ético mas é o mesmo. Mas não é o mesmo, é diferente, é completamente eu não tenho problema diferente. de te responder. Tu salvaria então, a criança? responda. Você vai deixar eu Responda. Só responda, seja... Qual você salvaria? É óbvio que salvaríamos a criança de 5 anos. Perfeito, porque mas tu entende por quê? isso. Você quer saber o porquê? Sim. Certo. A criança o dilema ético é o mesmo. A criança de 5 anos, ela já teve interações sociais o suficiente para que a nossa escolha seja uma escolha pautada também em questões... Tá, e a questão da mulher... Não, deixa eu terminar de falar. Você falou que eu ia deixar... Tá no meu tempo. Então você eu queria a resposta mas é que tu pediu, então qual das duas tu queria? Não, então não me faça perguntas. Não responderei mais as perguntas de vocês. Então tu chega na minha coisa que a mulher também tem essa mesma importância ante os embriões. Mas quando o embrião tá dentro dela, não é tão importante quanto a criança e os embriões congelados. É porque tu tá entendendo. É a tua lógica. Tu tá entendendo o conceito de pessoalidade? A mulher com... Só um pouquinho. Bem, Mendes, tu entende... que você trouxe agora. Tu entende o conceito de pessoalidade? Você não tá autorizando que ela fale? Não, eu tô tentando entender. Então, eu preciso esclarecer. Porque ela me perguntou, eu não entendi. Primeiro você falou sobre criança de 5 anos e embriões, agora mulher... Exato, porque é o direito da vida da mulher que está sendo contestado aqui. Só pra gente controlar melhor aqui, porque já teve uma evasão de tempos, eu entendi. A gente vai fazer da forma tradicional para que não haja interrupções. Se você quiser usar essa pergunta no seu tempo, né? Que já está começando, você vai poder usar, para que não fique esse vai e volta sem conclusão de raciocínio. Não, a gente só queria resposta simples. Qual seria a resposta? Eu entendo a indignação do bem também, porque vocês fizeram uma pergunta para ele. Não, é que era uma resposta simples entre esse, depois se ele quiser apresentar. Pronto, aí você faz lá no seu podcast. Não é, isso aqui é um exercício, é só um exercício para demonstrar a questão da pessoalidade. Vamos seguir então, beleza? Tranquilo. Pode ser. Eu acho que ele pode não mais regra, perguntas então. No meio essas perguntas, não. Melhor não, que pode fazer pra nós, não tem problema. Só que a gente vai ser faça uma resposta simples pra você não ocupar o nosso tempo. Eu não vou responder conforme a sua conveniência. A resposta é minha, a pergunta é sua. A conveniência do tempo. Então é melhor não ter porque se você achar que precisa de dar uma resposta mais elaborada, que é uma questão mais complexa e precisa de uma resposta elaborada, então vamos tirar. É melhor não responder. Não, nós vó vamos ter outras perguntas. Era só essa aqui mesmo. Você vai ter ainda... Eu vou dar uns 20 segundos aqui, caso você queira concluir alguma coisa. Tá. Enfim, um tempo de raciocínio final para você. Tá. E outra coisa a respeito da preservação das espécies, muitas espécies matam seus próprios pequenos. Um leão, quando ele derrota outro leão para lidar com um bando, ele mata todos os filhos desse leão. Se um animal nasce com deficiência, ele é deixado para trás. Todos os animais matam seus filhos. Não é só a questão da gente, é que a gente quer interromper a gravidez antes de se tornar uma vida completa, enquanto os animais, eles matam depois que já nasce. Bem, Mendes, sua primeira pergunta, 2 minutos. Se quiser comentar também sobre isso, percebem. É exatamente a política eugenista que eles querem implantar. O exemplo que a senhora trouxe é perfeito.
O leão, se nasce um leãozinho deficiente, ele mata o leãozinho. Então o que eles querem é matar aquelas vidas que eles acham que não merecem viver. A minha primeira pergunta aos senhores é, em uma discussão com abortistas como vocês, a gente precisa ficar bastante atento a joguinhos de palavras, né? Porque gostam de fazer joguinho de palavras, porque a própria consciência denuncia o absurdo que eles estão defendendo, que é assassinato de indivíduos da própria espécie. Então, eu gostaria de perguntar para vocês, assim, para a gente estabelecer uma relação entre significado e significante, vocês são jornalistas, né? Então, a primeira pergunta que eu faço é, o que é uma vida humana? 5 minutos. Perfeito. Primeiramente, eu só quero dizer que abortistas é muito engraçado. Eu não sou porque eu não pratico aborto, nunca fiz um aborto. Então, mas assim... palavras têm significados e abortista significa uma coisa que eu não sou. Eu volto a perguntar aqui, porque realmente não foi respondido, qual é a objeção filosófica, científica, jurídica, moral para a descriminalização do aborto até o 3º mês de vida que não seja religioso. Não, tu não trouxe informação. Responde a minha pergunta, por favor. Não, eu vou responder. Peraí, deixar aí. Posso falar? Pode. Eu só comentei que não foi respondido nem de forma filosófica, nem científica, nem jurídica, nem moral. A gente tem diferenciações, e aí a gente vai de novo para a questão da própria filosofia, biologia, pode ser, a gente pode apelar para qualquer lugar, a gente vai ter diferentes visões de onde começa a vida humana, né? Se a gente pegar pela biologia, por exemplo, a gente sabe que a consciência vai começar a ser formada a partir da 24ª, 26ª semana, mais ou menos, né? Porque é quando vai começar a se formar o córtex pré-frontal, se eu não me engano, é esse o nome. Eu posso estar errado porque eu não tenho também o conhecimento total biológico, mas eu acredito que seja isso. Então, a partir daí, nós vamos começar a ter uma consciência, né? E se a partir daí a gente vai começar a ter uma consciência, a gente tem que lembrar que antes disso a gente é apenas um embrião. E esse embrião, ele não tem nenhum tipo de capacidade biológica. Senão, a gente pode comparar, por exemplo, um embrião com, por exemplo, um vírus, uma bactéria, que é um ser vivo. Ele existe, ele está ali. Só que ele não é ainda um ser humano completo. E é essa diferenciação que tanto a filosofia, quanto a embriologia, quanto a biologia, quanto a questão jurídica do Brasil vai tratar. Que é a questão de quando começa uma pessoa. Porque isso não é uma questão só biológica. Isso não é uma questão só... religiosa. São várias coisas que compõem para a gente conseguir entender o que é uma pessoa. Então vai ter muita discussão dentro da academia, principalmente dentro da filosofia, para tentar entender onde começa uma pessoa. Mas eu sei dizer o que realmente é uma vida humana. A pessoa que gesta é uma vida humana. Isso a gente tem certeza absoluta. Essa pessoa está viva, a pessoa que gesta. Mulher, né? Eu não vou chamar criança de mulher. Quem gesta é mulher. Eu não sei, mas eu acho que uma criança de 13 anos não é uma mulher. Por favor. Né? Uma criança de 11 anos, que nem a de Espírito Santo, que foi estuprada e ficou grávida, ela não é uma mulher. Então, é importante a gente fazer essa diferenciação para entender justamente, assim, o que é a pessoalidade, o que faz da pessoa ser uma pessoa dotada de vida completa, de ter uma pessoalidade, de desenvolver isso. E é isso que vai ser discutido principalmente nesse artigo que eu comentei da Elizabeth Hartman, da ética do aborto. Ela vai apresentar tanto os argumentos pró-vida quanto aqueles que são pró-aborto. E ela vai analisar esses pontos e determinar, assim, o que é uma vida potencial. Uma vida potencial, aquela que pode acontecer. A gente tem que dar os mesmos direitos para uma vida potencial que pode não se concretizar do que para uma pessoa que já existe, ou a gente vai tirar os direitos da pessoa que existe e dar para aquela vida que pode não se concretizar dentro desses 9 meses? Até porque 20% de todas as concepções resultam em um aborto espontâneo. Então, o embrião já começa com 80% de chance só de se tornar uma vida humana. Porque para mim, eu não tô... Agora eu vou sair dessa parte da ciência e tudo. Eu vou falar que quando eu acho que começa a vida humana, no nascimento. No momento em que saiu de dentro da mãe e sobreviveu, é uma vida humana. Mas não é por isso... Até lá, enquanto não tem viabilidade, tu não pode dizer que esse feto, que esse embrião vai se tornar uma vida, vai se tornar uma pessoa. E eu não posso colocar os direitos atribuídos a esse embrião, a esse feto, à frente dos direitos da pessoa que gesta. E essa é toda a discussão que eu tô tendo aqui. Eu não quero matar bebês, eu não sou a favor da legalização do aborto, eu não sou a favor do aborto, eu não sou abortista, eu sou a favor do direito da pessoa que gesta ter liberdade sobre o seu próprio corpo e ela não ter que ser submetida a algo dentro dela que não é nem uma vida humana ainda. Não tá nem formado. A pessoa que gesta, ela também tem filhos. Ela tem pais, ela tem irmãos, ela tem vivências, sonhos, um emprego. E ela tem que mudar toda a vida dela. E ela pode, inclusive, morrer. Porque alguém acha que um embrião, um amontoado de células, porque o embrião é um amontoado de células, tem mais direito de existir do que ela.
E essa é toda a discussão que eu quero ter aqui. E o ponto todo é que a gente não pode levar ao extremo, porque quando a gente está falando de questão pública, de gestão pública e saúde pública, nós não estamos falando, por exemplo, de pessoas que são só pessoas cristãs, apesar de que 73% das mulheres que fazem aborto são cristãs. Mas o que a gente está falando é o seguinte, a gente não pode ser extremista, por exemplo, de querer fazer uma saúde pública, por exemplo, do ponto de vista da Maria, vamos legalizar o aborto até sei lá quando. A gente pode chegar num consenso que são aqueles 3 meses iniciais, que é onde a maior parte, inclusive a OMS, vai dizer que pode ser descriminalizado e deve ser descriminalizado para evitar que mulheres continuem morrendo. Porque mulheres estão morrendo. Então, se a gente descriminalizar até os 3 meses, essas mulheres vão morrer menos. E isso vai ser bom para toda a sociedade, porque vai ter pessoas vivas. Bem, 3 minutos. Sua ré. Pois não, 3 minutos. Vejam só, parece-me que o próprio marido discorda da esposa e reputa como extremista, porque ela disse que para ela a vida começa no nascimento. Ou seja, uma criança que nasceu aos 39, na semana 39ª, se um dia antes essa criança fosse assassinada no ventre da sua mãe, para a senhora Maria estaria tudo bem, porque não é uma vida, certo? Para ela começa no nascimento. Perfeito. A minha primeira pergunta foi muito clara, ele não sabe responder. Ele não sabe responder o que é uma vida humana. Ele diz que não há um consenso acerca do que é uma vida humana. Perfeito. E aí eles trazem sobre capacidade biológica, que o embrião não tem capacidade biológica, que o embrião humano é como um vírus, uma bactéria. Então, assim, eu iniciei esse debate considerando esse casal que aqui está à minha frente como pessoas propagandistas da morte de fetos. Mas eu estou vendo que aparece um problema, o Misael. Dizem que risadinha é argumento de 3 pontinhos, tá bom? Então eu espero que a gente mantenha o alto também, nível. Eu espero que a gente mantenha o alto nível aqui do debate. Esse casal, então, que está aqui à minha frente, parece-me que talvez tenha um problema cognitivo. Por quê? Porque comparar um embrião humano com vírus e bactéria, dizer que não tem capacidade biológica, é não entender as premissas básicas da imunologia, que eu vou falar daqui a pouco. Eu vou falar sobre como o corpo, como o sistema imunológico trata o feto e como o sistema imunológico trata o vírus, a bactéria, que o rapaz aí disse que se assemelha ao embrião humano. Mas vamos lá. Começa para eles a vida no nascimento. Então, significa que um dia antes de um bebê ter vindo à luz, para eles não teria problema matar, porque não é vida humana. Para nós que somos defensores da vida, a vida humana inicia-se na concepção. Ou seja, quando há o encontro do gameta masculino com o gameta feminino e formam ali o zigoto que tem o código genético próprio, isso já é uma vida. Eles também relacionam com a consciência, certo? Então, se o feto não tem consciência, porque a consciência vai ser desenvolvida ali da 29ª gestação, pela formação da placa neural, enfim. Então significa que qualquer pessoa, seguindo a mesma lógica, qualquer pessoa que tenha uma doença degenerativa que afete a consciência, para esses dois aqui também então perdem o seu status de humanidade. Se nós formos dar status de humanidade a ter consciência, todas as pessoas que tiverem, por exemplo, Alzheimer avançado, já não são vida mais. Para termos noção do absurdo que saíram lá de Porto Alegre para defender aqui em São Paulo. Misael Maria, sua segunda pergunta. Antes eu vou pedir pro pessoal deixar o like na live. A gente tá com quase 3.000 pessoas ao vivo. Então dá o like aí, vamos compartilhar para essa live crescer mais. Segunda pergunta de vocês. Bom, vamos lá. Bom que o Ben me ajudou aqui a reforçar meu ponto, que essas pessoas que já nasceram, elas já estão dotadas de direitos, inclusive jurídicos, né? Eu acho que ele esqueceu esse ponto, que quando a pessoa nasce, ela ganha um nível jurídico, ela ganha um reconhecimento jurídico que a gente precisa. E como advogado deveria saber, né? Deveria saber, mas vamos lá. Eu queria trazer um outro ponto aqui que eu acho muito interessante, que é o seguinte: a bancada evangélica e os religiosos têm lutado intensamente na Câmara para silenciar o debate sobre aborto, demonizando, assim como o Ben está fazendo aqui, e achincalhando qualquer pessoa que tente trazer o debate para uma política de saúde pública. No entanto, os projetos apresentados prevêem uma revogação de direitos já garantidos, como no PL 1904, conhecido como PL do estuprador, que revoga o direito ao aborto legal por meninas e mulheres estupradas ou com risco de vida
vida depois de 22 semanas, determinando uma pena maior para elas do que para os próprios estupradores caso elas abortem. Já o PDL 3 de 2025, que foi passado há pouco tempo atrás, revogou uma resolução do CONANDA que permitia a divulgação do direito ao aborto para meninas que foram abusadas, ou seja, elas não podem mais saber que elas podem abortar se elas quiserem, ou seja, elas têm que carregar esse trauma que elas já foram estupradas e ainda criar uma criança do estuprador pelo resto da vida. E também que impede que o governo promova campanha contra o casamento de menores de idade, principalmente crianças de 14 ou menos de idade, que de acordo com dados do IBGE, somam mais de 34 mil uniões conjugais no Brasil, ou seja, eles querem que criança case. Eu acho isso absurdo, assim, pra quem diz que protege crianças, né? Eu ia citar os casos de Santa Catarina, mas a pergunta vai ficar muito longa, então eu vou passar direto para minha pergunta. Considerando tudo isso, pergunto, qual o interesse dos religiosos e deputados de direita em restringir o acesso de crianças a seus direitos constitucionais? Esses mesmos que querem proibir o aborto, que não querem que esse assunto sequer seja debatido. Por que punir a vítima e não garantir que isso não aconteça mais? Qual o sentido de proibir a divulgação de campanhas que desincentivem o casamento entre menores, que é uma prática muito comum nas igrejas evangélicas do Brasil? Benoni, 5 minutos. Perfeito. Parece que o casal que veio discutir acerca da... fazer militância para se matar no Brasil, eles também não têm conhecimento jurídico e desafiam a mim. Sim, eu sou advogado, como a senhora aqui falou, e ela disse que eu deveria saber. E eu sei tanto que vocês estão completamente errados. Você diz que não tem reconhecimento jurídico. É porque você não estuda, fica à noite, fica de madrugada. Falou sim, seja homem e assuma. Você falou sim. Você disse que o feto não tem sequer reconhecimento jurídico. Não foi isso que eu falei. Você disse sim. Seja homem aqui, assuma isso. O tempo que você perde lá nas suas lives de madrugada tentando convencer as pessoas que Deus não existe, você deveria estudar. Existe um chamado nascituro no Brasil. O artigo 2º do Código Civil protege, sim, os direitos do nascituro. Então, quem não sabe absolutamente nada sobre direito aqui é o casal que está na minha frente. Respondendo à pergunta de vocês, eu não tenho procuração para defender nenhum político de direita ou político de esquerda. Eu estou fazendo um debate das minhas convicções pessoais. Para isso eu vim aqui. E discordo, sim, eu discordo de que uma mulher que tenha sido estuprada, que ela receba uma pena ao realizar o aborto legal, maior do que do estuprador. É óbvio que eu discordo disso. Porém, eu não concordo também com o fato de que, porque infelizmente uma mulher foi vítima de um homem violento, que deveria receber todo o rigor da lei e dos seus semelhantes, porque um estuprador ele tem que receber todo o rigor da lei e todo o rigor de outros homens. Eu acho também que a gente não pode imputar a esta mulher um segundo sofrimento, porque ela já foi vítima de estupro. Então, esse trauma ela já tem. E agora, você transformar essa mulher em uma assassina de criança também é outro trauma que ela não vai conseguir carregar pelo resto da vida, e as estatísticas provam isso. Eles vieram aqui trazendo coisas sem estatística, eu estou trazendo estatísticas para vocês. 29% das mulheres que passam por um aborto desenvolvem transtorno de estresse pós-traumático. 24% das mulheres que passam por aborto desenvolvem ansiedade. 6% das mulheres que passam por aborto sofrem de depressão grave moderada a grave. E nós temos no Brasil, eu vou falar no meu tempo, uma lista enorme de pessoas que querem adotar bebês, que eu milito pela possibilidade dessa mulher que foi estuprada jamais ter contato com esse feto, com esse bebê nascido. Eu acho que não deve mesmo. E a lei já permite, existe, eles eu acho que desconsideram que eu estou no sistema de saúde. Já existe normativa de que a mulher, se ela não quiser ter contato com o filho recém-nascido, ela não tem contato. Ela não é obrigada sequer a amamentar. Ela nem o vê. O obstetra faz o parto, retira o bebê e essa mulher nem contato com esse bebê tem e ela pode enviá-lo para a adoção. Mas eles não querem isso, eles não querem esvaziar as filas de adoção, eles querem promover a morte. São instrumentos de matança.
são instrumentos de morte. É isso que eles vieram aqui defender, a morte. Porque se defendessem a vida e defendessem as mulheres, se preocupariam também com os traumas psicológicos. O segundo trauma, que o estupro já é um trauma terrível que essa mulher sofre e não é responsabilidade dela. Aconteceu, não tem como voltar o passado. A gente tem que trabalhar do presente para o futuro. Então nós precisamos diminuir os problemas psíquicos dessa mulher e não causar-lhe outro. Se ela já foi estuprada, ela deve receber o acolhimento como uma vítima de estupro e nós devemos garantir que essa mulher não tenha contato com esse bebê encaminhando para a adoção. Mas nós não podemos fazer como os abortistas fizeram, obrigando uma garota a ter o filho, e a garota teve o filho e agora a sua própria mãe já disse que não queriam inicialmente abortar. Não queriam abortar, mas por causa da pressão dos setores de esquerda, fizeram o aborto e agora ela tem que trabalhar daí para frente com 2 traumas. O primeiro trauma é do aborto, o segundo trauma é de um assassinato, quando poderia doar a adoção. 3 minutos aí pra vocês. Tranquilo. Eu só quero fazer uma pontuação em relação a... O Ben tá falando muito de assassinato aqui. Onde é que caracteriza no Código Penal o homicídio de um feto? De um embrião, pra ser mais exato. De feto eu sei que tem a caracterização de duplo homicídio caso mate uma grávida. Não tem mais? Eu achei que tinha, então. Se informou errado. Não, mas tudo bem. Mas eu gostaria de saber, assim, onde é que tem no Código Penal que abortar um feto é homicídio? Porque isso não tem, tá? E o outro ponto que eu queria fazer é o seguinte: então tu concorda que meninas devam ir pra cadeia porque elas abortaram, porque elas não quiseram ter um filho de um cara que estuprou elas. Eu acho isso brutal, porque assim, uma criança não tem que carregar um filho de um estuprador. Se tu acha isso, eu acho muito problemático da tua parte continuar no debate público trazendo essa situação. Pode falar. Tá, vou tentar ser rápida, tá? Quando tu me perguntou sobre a vida humana, não sobre a viabilidade humana. A viabilidade humana começa bem antes. A vida humana e a viabilidade são coisas diferentes. E eu não sou a favor do aborto quando há viabilidade. Essas mulheres que tu falou que tem depressão, ansiedade, são mulheres que fizeram aborto legal, elas tiveram acompanhamento psicológico, elas foram estupradas. Não adianta só dizer que elas desenvolveram isso por causa do aborto. Não tem essa conexão direta. Se tem tanta gente na fila da adoção, por que elas não adotam as quase 5 mil crianças que estão disponíveis para ser adotadas? Por que elas querem um bebê? Por que tu não trabalha em direção a que essas crianças sejam adotadas? Não que as mulheres ou pessoas que gestam estupradas tenham seus filhos para que essas pessoas possam adotar um bebê. Tu disse que a criança não pode, que a mulher pode ficar longe da criança. Mas e quando a criança crescer, ela não tem direito de procurar de onde é que ela veio? Tem um documentário na BBC que mostra de um homem que ficou extremamente arrasado, porque quando ele fez 18 anos, ele foi procurar os pais biológicos e descobriu que o pai estuprou a mãe. E ele se olhava no espelho e ficava perguntando se ele tinha a cara do estuprador da mãe dele. E quando a mãe dele visse ele, ia pensar no estuprador dela. E a criança de Santa Catarina, que foi pressionada por ONGs, por políticos, a ter o filho com a promessa de que seria ajudada, e depois foi abandonada pela ONG. A ONG dá o barramalho lá. Fizeram promessas de mundos e fundos para a mãe e para a filha. Quando o bebê nasceu. E aí tem a mãe que tem que cuidar da filha de 13 anos e do bebê dessa filha de 13 anos, vítima de um estupro. E esse caso? E eu queria só saber porque ele não respondeu novamente, né? Ele não apresentou ainda nenhuma objeção filosófica, moral, ética, biológica ou até mesmo embriológica que pudesse objetar a descriminalização do aborto até 3 meses. Eu tô esperando essa resposta ainda. E da última pergunta que ele também não respondeu, que é por que a gente tá punindo a vítima? Qual o sentido de proibir a divulgação de campanhas que desincentivem o casamento entre menores e o direito ao aborto que essas crianças constitucionalmente têm e podem fazer porque isso é garantido pela nossa Constituição? Bem, sua segunda pergunta, você tem 2 minutos para elaborar ela. Ok, a minha pergunta vai ser rápida, então eu tô tentando ser o mais ético possível aqui com o senhor Misael, porque eu não acredito que ele tenha problema cognitivo e nem problema auditivo. Eu respondi em alto e bom som que eu sou contra punir uma criança que tenha sido vítima de estupro com uma pena maior do que a do estuprador. Eu disse isso aqui, mas parece que a minha palavra não está tendo a compreensão
que precisa ter. Talvez tenha algum problema cognitivo. E eu também respondi a pergunta dele acerca das objeções morais, filosóficas da primeira pergunta. Eu disse que a própria preservação da espécie é um valor moral suficiente para nós entendermos que precisamos defender a vida. Mas talvez não saiba o que é preservação da espécie, porque a esposa dele disse que não precisamos de preservar a espécie porque não estamos em extinção. Não se precisa preservar espécies só quando estão em extinção. Não é, isso é de um absurdo tão pueril que eu fico na dúvida se realmente estou debatendo com pessoas adultas e bem informadas ou com pessoas que sequer têm o ensino fundamental. Por quê? Nós preservamos espécies independentemente delas estarem em extinção, justamente para que elas não entrem em extinção. Então, aqui é algo completamente teratológico que eu estou ouvindo. Mas a pergunta 2 é: se a ciência estabelece que o embrião possui um código genético humano único desde a concepção, em que momento exato, com base em qual critério objetivo, ele deixaria de ser considerada uma vida humana merecedora de proteção moral? Deixa eu só pontuar uma coisa. Você tem 5 minutos pra responder. Só apontar uma coisa. O que ele perguntou, tu não respondeu. Porque tu disse que tu é contra a pena ser maior do que a do estuprador. Não que ela não deveria ser penalizada. Tá, eu respondo, não deveria ser penalizada por Ótimo. ter sido vítima. Respondeu. É óbvio que não. É isso que a gente No gostaria de tempo saber. você fala. Não, mas é porque ela pediu Não, a tá resposta certo. agora. Tá certo. Pode ser? Sem problema. Vamos lá, então. Eu vou contar uma historinha rapidinho aqui pra ilustrar o ponto, que foi apresentada pela Judith Thomson, que é o Objeção do Violinista, tá? Essa é uma objeção à ideia de que o aborto deve ser criminalizado. Foi apresentada lá em 1970 e até hoje se torna um dos argumentos filosóficos mais fortes que tem. Basicamente, vai ser um pouquinho longa, mas fiquem comigo, porque essa é uma das melhores objeções que já foi feitas até agora, a criminalização do aborto, tá? Existe um violinista, e ele é muito, muito, muito famoso, só que ele tá doente. Os rins dele pararam de funcionar. Então, a Judith vai dizer o seguinte: procuraram no mundo inteiro e acharam tu, Ben Mendes, ou qualquer pessoa que tá aqui ouvindo esse podcast. E acharam que tu tem a compatibilidade perfeita com esse violinista. Só que tu tem que ficar ligado nele durante 9 meses, para fazer essa filtragem dos rins dele. Tu tem a decisão de tomar. Tu pode tomar a decisão. Eu vou ajudar o violinista ou eu não vou ajudar o violinista. Tu decide que tu não quer ajudar o violinista, porque tu vai perder 9 meses da tua vida. E perder 9 meses da vida de ninguém quer. É muito difícil para uma pessoa perder 9 meses da vida. Então tu opta por, não, eu não vou fazer isso. No entanto, durante a calada da noite, os amantes da música, eles vão na tua casa, te sequestram, te dopam e te colocam ligado no violinista. E chegam lá e dizem, olha, a gente não pode fazer nada, tu tem que ficar ligado no violinista. Então, tu tem ainda a opção de dizer, tu quer ou não quer? Tu tem a opção de dizer que tu quer ou não quer ficar ligado ao violinista? Se tu responde que sim, eu tenho que ficar ligado ao violinista, tu tá dizendo, então, que a mulher que foi estuprada merece ficar com o bebê até o final. Mas se tu é contrário à ideia, se tu pensa para ti mesmo, tu pensa, eu não quero ficar ligado no violinista, isso vai estragar a minha vida. Então, tu, obviamente, vai contra essa hipótese e tu vai dizer, não, eu acho que a pessoa tem que não decidir por conta própria. Isso mostra a objeção em relação à criminalização do aborto. Só que daí, o que acontece? A mesma moça que eu falei antes, a Elizabeth Harman, na ética do aborto, ela vai propor uma segunda solução, que é justamente para a pessoa que tomou cuidado, que essa é a mais polêmica de todas. Porque o que acontece? Vamos supor que nesse caso, tu descobre que eles vão te sequestrar. Para evitar que eles sequestrem, tu contrata seguranças para te rodear. Tu começa a fazer aula de tiro. Só que tu tem uma opção. Tu não sair de casa, tu não vai ser sequestrado. Se tu sair de casa, ainda pode acontecer mesmo com toda a segurança. E acontece. Tu acaba sendo sequestrado novamente e ligado novamente ao violinista. Então, a Elizabeth vai dizer o seguinte. Nesse caso, o que acontece? Tu, mesmo tomando todas as precauções necessárias, e aqui nós vamos fazer a ligação com a questão do sexo, tu teve a proteção, tu teve a... Tu tem só um parceiro... Tu fez tudo como tu queria, mas tu vai fazer sexo em alguma vez na tua vida. Então a Elizabeth vai dizer, novamente, tu tem ou não tem o direito de decidir se tu quer ou não ficar ligado no violinista. E aí é esse ponto que ela vai trazer, porque assim, eu acho muito importante a gente analisar, porque objetivamente, cientificamente, não há um ponto onde uma vida humana começa. Isso é uma questão muito mais filosófica, moral, ética, do que propriamente dito uma questão da biologia, porque a biologia não sabe.
A embriologia não sabe. Se a embriologia considerasse, por exemplo, que um embrião é uma vida, a gente não teria pesquisa com células-tronco. A gente não teria inseminação artificial. Ou seja, tu tiraria o direito de mulheres grávidas, de mulheres que querem ficar grávidas, de ter um filho. Porque tu estaria acabando com o direito delas de fazer a inseminação artificial. Porque tu não aceita que aquele embrião fecundado não seja uma vida completa. Então a gente nota só por essa questão da embriologia esse ponto. Por isso que eu sou muito claro em dizer aqui, eu não sou contra a Maria. A Maria tem a opinião dela, eu tenho uma opinião. Eu também acredito que a vida começa quando a gente nasce, toda a potencialidade é expressa quando a gente nasce. Mas, dentro de uma política pública, eu não posso ignorar que tem pessoas que são contra isso. Só que essas pessoas estão puxando para o lado oposto. No momento em que os dois zigotos, o esperma e o espermatozoide e o óvulo se encontraram, ali já tem uma vida, mas daqui a 14 dias ela vai poder se dividir, virar 2 vidas. Então, ela é uma vida com uma alma. O que acontece? Nem os católicos acreditam nisso, acreditavam nisso pelo menos até pouco tempo atrás. Eles acreditavam que começava 40 dias depois que a alma se infundia no óvulo. Nem os judeus acreditam nisso, nem a Bíblia acredita nisso, como nós vamos ver em seguida. A Bíblia defende, inclusive, o aborto em diversos aspectos. Então, de novo, esse caso do violinista, eu acho que ele é muito emblemático para dizer como a gente pode objetar a ideia da criminalização do aborto baseado nessa ideia de escolha, de como você pensa em relação a isso. Bem, você tem 3 minutos para comentar aí a resposta. Essa afirmação de que a Bíblia defende o aborto, isso é mentira, tá certo? Isso foi uma exegese de boteco que foi feita sobre o texto. Eu gostaria que ele trouxesse o texto e o contexto aqui pra gente esclarecer. Não respondeu a minha pergunta, por quê? Porque não sabe, ele não sabe em qual momento, ele não sabe qual é o critério objetivo para se dizer quando uma vida humana merece proteção, certo? Mas a imunologia, a embriologia e a biologia têm o critério objetivo, certo? A partir do momento em que se tem uma célula com material genético próprio, que não é o da mãe e não é o do pai, ali é uma vida. Isso é critério objetivo. Ele traz aqui uma comparação do violinista com alguém ligado ao violinista. Veja só como esse pessoal é sorrateiro, olha como eles são ardilosos. Ele traz 2 exemplos que não se comparam a uma mãe ligada ao seu filho. Por quê? Porque o violinista e quem não quer são 2 pessoas. 2 pessoas com capacidades de se defenderem e estabelecerem as suas ideias. Defender a preservação da vida e ser veementemente contra aborto e contra pessoas que fazem a propaganda da morte é, sobretudo, um valor moral, ético e de justiça. Por quê? Fazendo isso, você está defendendo aquele que ainda não pode fazer a defesa por si mesmo. Nós precisamos de entender que quando nos posicionamos contra o aborto, nós estamos lutando por justiça, por pessoas que não podem lutar por elas mesmas, tá certo? Vida completa, ele faz aqui também um joguinho de palavra. Veja como são ardilosos, assim como os nazistas faziam, e eu vou trazer isso. O Viktor Klemperer, ele escreveu um livro que os nazistas faziam o que esse casal está fazendo aqui agora. Eles faziam um joguinho de palavra para propaganda nazista e incutir na cabeça da sociedade alemã de que as ideias nefastas do Terceiro Reich eram ideias bonitas, eram ideias éticas. Ele diz vida completa, ou seja, pode matar porque a vida não está completa. A vida está completa sim, só que ele tenta fazer na cabeça de quem está escutando uma confusão acerca de fases do desenvolvimento. Existem fases do desenvolvimento de todo ser vivo. Eu acho que eles não faltaram às aulas de biologia. Vamos pegar, então, considerando que a vida começasse no nascimento, como eles falaram. Então você tem bebê, criança, adolescente, adulto, velho. São fases do desenvolvimento. E o embrião é fase de um desenvolvimento. Mas como eles precisam passar a propaganda maléfica da morte, eles têm que trazer joguinhos de palavra para confundir os ouvintes. Maria, sua pergunta. Tá. 2 minutos. De acordo com a Pesquisa Nacional do Aborto, realizada no Brasil em 2016, 1 em cada 5 mulheres no Brasil já realizaram pelo menos um aborto, mesmo ele sendo legal. Isso equivale a 5,3 milhões de mulheres que já abortaram.
entre 416 e 850 mil mulheres anualmente. Dessas, pelo menos 1 em cada 5 precisam ser hospitalizadas por conta de um aborto ilegal. Além disso, 73% das mulheres, ou seja, a brutal maioria, são cristãs. A pesquisa, inclusive, aponta que a religião não impede a prática, mas influencia um sentimento de culpa e silenciamento. A maior parte das mulheres são pobres, pretas e de baixa renda, que em sua maioria têm pouca informação ou nenhum acesso a contraceptivos, muito menos ao aborto seguro. Mulheres de alta renda conseguem fazer abortos nos melhores hospitais do Brasil ou no exterior. O medo da denúncia faz com que as mulheres mais pobres e vulnerabilizadas tentem fazer o aborto em casa ou em condições precárias. Mas a questão mais assustadora não é essa. Esses números foram captados de forma voluntária pelos pesquisadores, ou seja, são estimativas extremamente subnotificadas, justamente porque as mulheres têm medo de ser denunciadas se falarem abertamente. Ou seja, estamos falando de um número que pode ser 2 ou 3 vezes maior. Considerando esses dados de que o aborto se classifica dentro da definição de problema de saúde pública, qual a saída para evitar que as mulheres engravidem sem intenção, seja por acidente ou por estupro, e sejam obrigadas a abortar e continuem morrendo? 5 minutos. Perfeito. Você trouxe o dado de 2016? Que foi quando foi feito esse levantamento. Só que tem um mais atualizado, tá, jornalista? Tem um de 2021, da Débora Diniz. Tem sim. Não é Pesquisa Nacional do Aborto. Tá. Pesquisa Nacional do Aborto, sim. Faça a sua pesquisa direito. Qual é a metodologia? Por favor. A mesma. Tá mais atualizado, mas eu vou corroborar com os dados que vocês trouxeram. Fique tranquilo aí. A senhora também traz uma informação de que as mulheres ricas, elas fazem aborto nos melhores hospitais do Brasil. De onde a senhora tirou essa informação? Porque isso é crime. Onde tá? Qual hospital que tá fazendo isso? Me fala aí que a gente vai denunciar. Pergunte para as mulheres ricas. Não, a senhora que tá trazendo informação. Eu nunca procurei um aborto, então eu não procurei saber. Então a senhora tá trazendo uma mentira, tá certo? Não, não tô trazendo uma mentira. Uai. É claro que tá. As mulheres ricas procuram os melhores hospitais do Brasil. Sim, quando eu pergunto qual vão hospital, pra fora do país para abortar. Quando eu pergunto qual hospital para que nós busquemos a devida responsabilização desse hospital, ela diz que não sabe. Então tá inventando coisas aqui como gostam de fazer. A Débora Diniz, antropóloga, abortista, defensora do aborto, ela trouxe essa pesquisa aí nacional do aborto, que ela diz sim, que metade, 52% das mulheres que abortaram, aí tem um dado que eles escondem, elas tinham menos de 19 anos. E 46% tinha de 16 a 19 anos e 6% de 12 a 14 anos. Por que isso acontece? Porque eles tentam falar, né? Então, as mulheres abortam e a Pesquisa Nacional do Aborto diz que muitas mulheres abortam abortos clandestinos, mas eles esquecem de passar as informações de quem são essas mulheres que estão abortando. São mulheres na gravidez da adolescência sem informação adequada acerca do que é uma gestação, e essas mulheres que não encontram um homem de verdade para ter um relacionamento e assumir os filhos delas, elas vão e fazem escondido dos pais esses abortos. São adolescentes que abortam escondidos dos pais com medo de uma eventual punição. Isso não deveria ser e não é um argumento para justificar a legalização do aborto. Pelo contrário, o argumento deveria ser o seguinte: meninas, tenham responsabilidade afetiva, homens, tenham caráter e assumam a responsabilidade dos filhos que vocês fazem. Mas ao invés de fazer isso, porque os esquerdistas também defendem a destruição da família tradicional, ao invés deles chamarem os homens à responsabilidade de ter uma paternidade adequada, e ao invés deles chamarem as mulheres, as adolescentes principalmente, conforme a pesquisa da Débora Diniz, a terem responsabilidade afetiva, escolherem melhor o pai dos seus filhos, escolherem melhor com quem elas transam, não, eles tentam dizer o seguinte: você pode então transar com qualquer um, você pode engravidar, porque os métodos contraceptivos estão disponíveis pelo Sistema Único de Saúde a quem quiser, e eles dizem então, você pode transar com quem você quiser, você pode engravidar e não tem problema, porque se você engravidar, nós vamos estar cotidianamente, eles dizem, levantando bandeira de que você pode matar o seu filho que você está gerando, certo? Então, a forma adequada para se tratar essa questão não é defendendo o assassinato de bebês e a irresponsabilidade de pais, homens e mães, porque o que eles estão defendendo é irresponsabilidade. Já que fazem um aborto, então, o aborto clandestino, vamos legalizar para que possam fazer o aborto de forma mais explícita. Isso que eles trazem é semelhante a você dizer o seguinte: olha,
já que as pessoas furtam, e porque elas furtam, elas são encarceradas, vamos então legalizar ou descriminalizar o furto. É exata, a premissa lógica é a mesma. Já que as pessoas estão furtando e por causa disso estão sendo ou correndo risco de serem encarceradas pelo furto, então vamos descriminalizar o furto, as pessoas vão poder subtrair para si ou para outra coisa alheia móvel e vai ficar tudo bem. O que eles fazem, na verdade, é propaganda de morte, é propaganda obscura, nefasta, abjeta. Miss Maria, 3 minutos. Eu concordo contigo na questão da irresponsabilidade, da falta de informação, e foi essa justamente a minha pergunta, e tu não trouxe nenhuma ideia, nenhuma proposta de como impedir que essas gravidezes ocorram, que a gestação ocorra. Método contraceptivo não é 100% eficaz. Existem muitas adolescentes que não sabem nem a existência de método contraceptivo, porque elas não têm educação sexual na escola, porque ela está em uma situação de vulnerabilidade em que a mãe dela tem mais outros 5 filhos, porque ela também não sabia o que era um contraceptivo, e ela não tem como ensinar para a filha dela uma coisa que ela não sabe. Aí você vai ensinar a matar. Meu Deus do céu. Tá. Eu só queria saber onde é que tá no Código Penal que aborto de feto, de embrião, é crime, é homicídio. Homicídio, não Porque tem. ele tá falando assassinato desde o começo e eu não lembro se ele citou, acho que ele não citou. De novo, eu não sou contra a legalização do aborto, eu sou contra a descriminalização do aborto. Você é contra ou a favor? Não entendi. Eu sou a favor da descriminalização. O pessoal tá reclamando porque eu fiquei... no chat que tá interrompendo pra construir Eu a não ideia. sou a favor da legalização. Eu também chamei a atenção deles. Eu tô pedindo pros dois, por favor, vamos respeitar o tempo aí. Eu acho que é importantíssimo o debate. A gente combinou antes, pelo menos. Pode seguir. Pode, eu não sou contra a legalização do aborto. Eu sou a favor da descriminalização do aborto. Porque eu não acho que uma mulher em situação de vulnerabilidade, que não sabe o que é um método contraceptivo, que nunca teve educação sexual na escola, que faz sexo sem saber que isso leva a uma gestação, deveria ser obrigada a ter essa criança e quando ela vai lá e busca um aborto ilegal, ela ser presa porque ela não tem mais uma boca para alimentar, ou porque ela não sabe como fazer para cuidar dessa criança, ela não sabe como fazer para doar essa criança caso ela tenha, ou ela sofre algum tipo de constrangimento da família, se sente culpada. Eu quero 2 pontos também, que é sobre a adoção. O Problem Mendes, eu acho que ele vive no mundo das chiquititas, onde o orfanato é um lugar maravilhoso de se viver, e a gente sabe que não é, né? Os orfanatos do Brasil não são lugares ótimos para uma criança ser criada, para ela crescer, para ela poder se desenvolver. O trauma que essa criança vai criar, e mais importante, quando a Clara Castanho fez isso no Brasil, ela foi violentada, ela decidiu dar o filho para adoção, e quando descobriram, quem é que foi lá reclamar para ela? Todos os cristãos que não queriam mulheres. Que ela abortasse. Outra coisa, falando desse negócio da doação. Se a criança nascer com deficiência, quem vai adotar essa criança? Tem que matar, então, porque nasceu com deficiência. Não. Tu mesmo falou sobre a questão de doar a criança. E que tem filas de adoção. Se a crianças pretas e pardas têm menos chances de ser adotadas no Brasil. Crianças maiores de 3 anos têm menos chances. Crianças com deficiência, nenhuma. O que vai acontecer com essa criança com deficiência? E outra sobre o furto, eu acredito que tu tem que ter a mesma ponderação do que com o aborto. Se uma pessoa tá furtando porque ela não tem dinheiro para alimentar os filhos, ela deve ser tratada da mesma forma que uma pessoa que tá furtando porque ela quer comprar drogas? Eu acredito que não. O Estado falhou e isso é preciso ser pensado. Benoni, 2 minutos sua pergunta. Tá, antes eu gostaria de saber qual que vai ser a regra que vai prevalecer, o que foi combinado antes, que intervenções pontuais poderia ser feita, o que vai ser feito? Eu prefiro que siga cada um falando dentro do seu tempo. Eu acho que vai ficar mais organizado, né, Albertinho? Porque eu também já chamei a atenção do Misael, chamei a atenção da Maria, do bem, eu prefiro não fazer isso. A intervenção que eu fiz pra ela foi pra ajudá-la, porque ela tava dizendo que ela era contra de algo que ela era a favor, não foi pra roubar o tempo dela. Não achei problema nisso. Eu achei assim. Então vamos tentar fazer de uma forma. Eu acho que desde que não ocupe muito tempo um do outro. O seguinte, quando tem uma interrupção, quando tem uma interrupção, o que eu quero colocar? Quando você tem uma interrupção, com a nossa experiência, sim, tá. Você interrompe então a gente não faz nada, sim.
a linha de raciocínio. E às vezes, como tem um tempo para concluir o raciocínio e tem uma interrupção, você tem que voltar. Às vezes, você não vai conseguir concluir o raciocínio. E para a galera que está ouvindo, o mais importante é a conclusão do raciocínio. Com porque certeza. o Ben sabe o que ele está pensando, você sabe o que você está pensando. Mas a galera precisa de ouvir a verbalização disso de forma completa para que eles entendam tudo. Tá, então eu peço vamos tentar seguir. E o pessoal tá vendo o que tá acontecendo, tá vendo se tá sendo respondido, se não tá. A gente tá com quase 4 mil pessoas ao vivo aqui. E também as perguntas... o pessoal chama a atenção da gente, sabe? As perguntas que eu posso fazer na resposta não necessariamente necessitam de uma resposta. São só coisas pra gente pensar, depois das 5 rodadas, a gente pode pensar um tempo livre aí, ó, quer debater tempo livre. Eu jamais sairia de Minas Gerais para ser indelicado nos seus programas, então, no seu programa. Então, eu gostaria de seguir a sua recomendação. Eu vou não fazer interrupções. É porque realmente, assim, pra galera entender, realmente teve uma combinação prévia aqui de que poderiam haver interrupções pontuais. Sim. Mas para mim e pro Rodrigo, como vamos pensar os árbitros dos mediadores, tá ficando mais complexo, não é o formato que a gente é acostumado, a gente joga em casa. Você está intervindo só a hora que o Ben fala, você tá intervindo só a hora que o Misa e Maria fala. E então o problema do árbitro é esse. Parece que tá tendencioso, não é? Se apitar pro Atlético Mineiro, eu sei como é. Os cruzeirenses tudo acham bom. Como jogo se não apitar, os outros tudo acham ruim, o outro tudo acha bom. Não, então tá vamos certo. fazer Então da forma mais podemos seguir? Claro. Agora você vai fazer uma pergunta. Uma pergunta de 2 minutos. Tá. Pode seguir? Pode. Vamos lá, 2 minutos. Tá. Antes da minha pergunta, a Maria, que é jornalista, ela tá mentindo pra vocês, tá? Ela diz que ninguém quer adotar criança com deficiência. Isso é mentira. Pesquisa aí agora no site do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, e eu trouxe aqui, não sei se a câmera vai pegar, é o gráfico. Crianças com deficiência são aceitas por 28,5% dos casais que estão esperando crianças para adoção, tá? Isso é mentira que ela falou que ninguém aceita, é mentira. Olha, é claro que existe uma preferência de 66,7% por crianças sem deficiência, mas 28,5% das pessoas aceitam crianças com deficiência. Outra mentira que ela contou pra vocês, aí, sendo jornalista, com certeza ela tá mentindo porque ela pesquisou. Ela disse que a maioria é de crianças pretas e pardas, e é mentira. A maioria é de crianças pardas, seguidas por crianças brancas e depois crianças pretas, tá bom? Aqui, ó, tá no site do CNJ, é só pesquisar, tá certo? Crianças pardas, depois crianças brancas e depois crianças pretas. Mas eles gostam de levantar essa pauta aí para ver se agrada a esquerda. Primeira, a pergunta, então. Se a igualdade humana é um princípio fundamental da própria Constituição da República, na Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948 também, se a igualdade humana é um princípio fundamental, como justificar moralmente que o valor da vida depende do grau de desenvolvimento, da dependência biológica ou da capacidade cognitiva? Critérios que também variam entre recém-nascidos, pessoas com deficiência e pessoas em coma, por exemplo, porque eles estão tentando fazer a valoração conforme a capacidade biológica ou a capacidade cognitiva. Mas tem pessoas que já estão nascidas, que elas também têm essa variação de capacidade biológica ou cognitiva. Então, como justificar moralmente que o valor da vida depende do grau de desenvolvimento? 5 minutos. Perfeito. Bom, a gente já falou isso aí no começo, bem no comecinho, quando a gente estava falando ali sobre a questão dos embriões, como os embriões são tratados de forma diferente. A embriologia entende isso, ela consegue entender uma coisa que o Ben não está entendendo aqui, que um embrião que ainda não se formou, ele não é uma pessoa completa dotada de todos os direitos, ele é uma potencialidade de vida. O que significa uma potencialidade de vida? Significa que ele tem potência para ser uma vida, mas não quer dizer que ele seja. Inclusive, há um argumento filosófico chamado a potência do futuro real. A potência do futuro real diz o quê? Um feto, ele pode ser considerado uma entidade moral completa, dotada de todos os direitos, no momento que ele nasce. No momento que ele nasce, a gente sabe que aquele feto é dotado de direitos porque ele nasceu. Mas, quando tu vê o feto e ele morre, seja por um aborto espontâneo, que talvez eles também queiram considerar crime, eu não sei, mas quando acontece um aborto espontâneo, ele morre de alguma forma, por algum problema de desenvolvimento, ele não pode ter garantidos os mesmos direitos de uma pessoa completa, porque ele não se tornou uma pessoa completa. Então, isso é o princípio do futuro real.
Tá? É isso que se vocês procurarem, vocês vão entender um pouquinho melhor isso. Mas o que quer dizer? Se ele nasce, sim, aquele feto tem direitos morais. Se ele não nasce, não tem como ele ter direitos morais porque ele não nasceu, ele não concluiu a sua gestação. Então, nesse ponto, a gente começa a entender melhor essa dificuldade de conseguir conceber o que é potencialidade de vida e o que é uma vida que se concretizou. Então, quando a gente está falando aqui, e eu avisei no começo que isso ia acontecer, tá? Existe uma demonização da tentativa de descriminalização do aborto que acontece praticamente no Brasil, nos Estados Unidos e em alguns países cristãos aqui da América Latina, mas não em todos. A gente tem o Uruguai que entendeu esse conceito, a gente tem os países da Europa, praticamente todos entenderam esse conceito, os próprios Estados Unidos, na maior parte dos estados, já entende esse conceito da diferença do que é uma potencialidade de vida do que uma vida completa. Então eles entendem e descriminalizam o aborto porque eles sabem que para a sociedade isso vai ser muito mais proveitoso, porque vai evitar que mulheres que já têm os seus direitos garantidos por lei, porque elas se tornaram uma vida completa dotada de moral, e que elas possam, então, exercer esse direito e poder ter a decisão sobre o próprio corpo, né? Tem diversas coisas na nossa Constituição, pontos na nossa Constituição que diferem o feto, principalmente o embrião, da pessoa que já nasceu. Tem inúmeros direitos que são concedidos à pessoa já formada e não ao embrião que está ali. O embrião não tem boa parte daqueles direitos que uma pessoa completa vai ter. A nossa própria Constituição consegue entender isso. Então, a embriologia entende, eu já expliquei aqui, a biologia já entende que a potencialidade, a viabilidade de vida começa na 25ª semana, ou seja, vamos partir de um exemplo bem prático aqui. Com 1 mês, o embrião consegue sobreviver fora do útero da mãe? Não consegue. Com 2 meses consegue? Com 3 meses consegue? Não consegue, nenhum desses ele consegue. E como o próprio Ben mostrou, quando eu falei do caso do violinista, ele entendeu aqui quando eu falei, porque ele disse assim, ó, o violinista e você são 2 pessoas que já estão formadas, e o feto não. Então ele entendeu essa diferença. Eu não entendo por que ele continua perguntando isso, se lá atrás ele já tinha entendido essa diferença da potencialidade de vida para uma vida completa. Ele admitiu aqui quando ele fez essa afirmação para tentar rebater o meu caso do violinista, né? Então eu sigo aqui na pergunta de novo. Quais são as objeções filosóficas, que eu quero pelo menos algum autor que tu saiba, que possa dizer alguma coisa a respeito, embriológicas, né, que a gente também está esperando até agora essa resposta, mesmo biológicas e morais que são contra isso. Quer dizer, quer completar alguma coisa? Então eu posso continuar mais um pouquinho. Então, claro, você ainda tem mais 1 minuto e 10. Perfeito. Então, assim, quando a gente está falando sobre toda essa questão de potencialidade de vida, e quando a gente está falando, como eu disse, ia haver uma demonização do nosso lado aqui. Eu acertei em cheio, como sempre. Por quê? Porque essa é uma moral religiosa, uma crença pessoal do bem, que ele quer que todos no Brasil compartilhem. E se todos no Brasil não compartilharem a crença dele, ele não vai ficar satisfeito. E é esse o perigo que a gente alerta da crença religiosa sendo levada para o debate público contra o interesse da população. É por isso que eu digo que, assim, eu posso ter uma visão diferente sobre onde é que o aborto vai acontecer, mas eu vou defender uma política pública que seja considerável para os 2 lados. O Ben não quer essa política pública. O Ben quer que o lado dele seja ouvido e nós sejamos emudecidos. Que qualquer outra opinião diferente da dele, da crença religiosa dele, tenha algum tipo de voz. Porque o que a gente quer aqui é tentar chegar num consenso. Nós somos uma democracia. Nós temos que atender a todos. E não apenas a uma crença religiosa, pessoal, de alguma pessoa que quer impor a sua própria ética e moral ao mundo. 3 minutos sem comentar essa resposta. Perfeito. Ele é desonesto. Misael, você é desonesto. Não sou só eu, não. A maioria dos brasileiros é contra o aborto. E você está me acusando de trazer moral religiosa? Em qual momento que eu usei religião aqui? É pra responder? É. O tempo todo. Quando? Desde o começo. Eu não me recordo. A ideia da vida na concepção. Isso é puramente religioso? Sim. Uhum. Ah, tá certo. Então você já ouviu falar de HLA? Uhum. HLAG? O que é HLAG? Não vou explicar, pode explicar. Você não sabe. Não, então você faltou as aulas básicas de embriologia e imunologia. Você sabe o que é MHC? Não, me explica, por favor. Ah, tá certo. Na minha hora eu vou explicar. Tá certo? Então é desonesto. Ele tá tentando... Como foi feito no debate passado, que tentaram de toda forma me levar pro lado religioso quando eu não trouxe argumento religioso em momento nenhum. Não estou trazendo argumento religioso. Ele me perguntou argumentos morais.
Certo? Inclusive, a primeira pergunta deles foi qual a objeção moral. E eu estou respondendo qual a objeção moral. Só que ele não tem conhecimento básico do sistema jurídico brasileiro. Olha só, ele diz que a Constituição trata do embrião. Isso é mentira, isso mais do que mentira, isso é desonestidade. A Constituição nem trata de embrião, a Constituição não distingue pessoas. Ela nem existe a palavra embrião na Constituição da República. Um jornalista que vem para um debate sobre aborto falar que a Constituição entende isso quando nem tem isso na Constituição, ele é desonesto. É porque a política de morte que eles tentam implementar aqui é justamente com mentiras para convencer as pessoas. Acabou? Não, é que eu só dizer que já tava piscando. Ok, estão dizendo que é decisão sobre o próprio corpo, a mulher tem direito de decidir sobre o próprio corpo. Aí eu fiz 2 perguntas para ele que ele não sabe. Ele não sabe responder o que é HLA-G e o que é MHC na imunologia. Essa resposta que eu vou dar daqui a pouco, ela mata de vez isso que a mulher está decidindo sobre o próprio corpo. Por quê? O próprio sistema imune da mulher entende que não tem absolutamente nada a ver com o corpo da mulher. É um outro corpo que está sendo ali gerado. E a própria imunologia, o sistema imunológico humano, e não só humano, o sistema imunológico animal, ele entende que o embrião que está sendo gerado em nada se compara a vírus e bactéria, que as reações imunológicas são completamente diferentes. Mas como ele não sabe absolutamente nada, ele tem que mentir aqui tentando implementar, ele que está fazendo pânico. É ele que está dizendo que nós estamos querendo prender mulheres que são estupradas. É ele que está falando isso, é ele que está pondo pânico. É ele que está querendo dizer que nós estamos querendo que crianças se casem, quando isso é uma mentira. Pelo contrário, eu sou terminantemente contra o casamento de crianças, porque isso é um crime. Eu sou terminantemente contra o encarceramento de mulher estuprada. Agora, eu sou totalmente favorável a uma mulher adulta, consciente, que teve um filho porque quis ter esse filho e ela abortar. Eu sou absurdamente favorável que ela sofra o rigor da lei. E o pai também. Deu tempo. Misael, sua pergunta, 4ª pergunta. Pessoal, deixa o like aí na live, 3.500 pessoas ao vivo e só tem 1.500 likes. Então, deixa o like aí, vamos ajudar a subir essa live. A pergunta são 2 minutos, eu vou dar 30 segundos de compensação, o Ben passou um pouquinho ali, a gente tinha combinado, você vai ter 30 segundos a mais. Perfeito, obrigado. Só pra deixar claro que uma pessoa que gesta, que teve um filho porque quis, ela não vai querer abortar. Eu entendi essa contradição, mas vamos lá. Só pra começar por isso, mas tudo bem. Vamos lá. No Inteligência Limitada com Vilela, tu usou os termos diabólica e satânica para se referir à opinião da Maria por conta da opinião dela sobre o direito ao aborto, né? Então, por isso que a gente tá trazendo... Tu disse que não é uma questão religiosa, mas eu não vi nenhum livro científico diabólica e satânica aparecendo como algum termo. Mas, enfim. Esses termos não partem de nenhum parâmetro científico, demonstra apenas uma demonização do discurso de oposição, que é o que tu tá fazendo aqui desde o começo, nos chamando de nazista, por exemplo, a retirada dos direitos individuais da mulher. Mas, curiosamente, não é a opinião da Bíblia em relação ao aborto. Êxodo 21, 22, o feto não é uma vida, ele é uma propriedade. Se 2 homens brigarem por uma mulher com uma mulher e ela estiver grávida, e aí ela perder a criança, ele não é morto, porque o feto não é uma vida para eles. O feto é apenas uma propriedade. Então ele precisa pagar uma multa. Mas se a mulher morrer, daí sim é vida por vida. Assim como o Código de Hammurabi diz. Número 5 vai falar de um ritual de aborto comandado por Deus. Isso aqui não é um ritual de aborto apenas. Isso aqui é uma ad hoc. Ad hoc. Sabe o que é uma ad hoc? Não sabe o que é uma ad hoc, né? Eu sabia que não ia saber. É uma lei divina, comandada por Deus. Se o marido tiver ciúme, ele pode chegar na frente do sacerdote e dizer: minha mulher tá me traindo e eu quero que ela passe por esse ritual. Eles vão lá, servem um chá abortivo para ela e no hebraico, inclusive, diz que pedaços da carne da mulher vão descer pela perna dela. Da carne da criança vão descer pela perna da mulher. Hemorragia. Qual é o chá que tu faz pra provar que o marido é ciumento? Não tem, mas a gente tem chá abortivos. Mas a gente não quer matar crianças. Bom, Deus não tinha problema com isso, né? 1 Samuel 15:3, Deus ordena a morte de crianças, bebês e grávidas dos amalequitas. Ele não faz distinção em nenhuma, ele pode matar todo mundo lá, criança seja ou não seja. Em 2 Samuel, Deus mata o filho de Davi logo depois que ele nasceu, ou seja, nem esperou, não foi nem um aborto, né? Ele fez um aborto depois que a criança nasceu. Em Oséias 13:16, Deus diz que vai rasgar a barriga das grávidas e matar seus filhos.
Pô, mas eu achei que Deus era a favor da vida. Mas o que acontece? Os judeus, eles acreditam que a vida começa quando a pessoa dá o primeiro suspiro. Não tem nada na Bíblia que vá contra essa ideia do primeiro suspiro. Esse é o ponto. Porque os judeus não acreditam nisso, tanto é que até hoje eles são dessa forma, eles acreditam dessa forma. Se a Bíblia não considera um feto uma vida... Tanto que em Israel é permitido o aborto. O mandamento não matarás não se aplica ao feto. Podemos concluir que a Bíblia, assim como os judeus que entendem a vida humana começa apenas no nascimento, é favorável ao aborto? 5 minutos, bem. O ateu de madrugada, o ateu que fica gastando tempo na madrugada tentando chamar a atenção das pessoas, o ateu carente, que o Misael, ele é carente, ele fica a madrugada toda lá pedindo às pessoas, vem aqui, conversem comigo, inclusive eu tenho até gravado ele dizendo isso, venha cá, venha cristãos, converse comigo que eu vou provar que Deus da Bíblia não existe, carência, e quando toma vácuo, que o cristão tá pouco se importando em ficar convencendo abortista de que Deus existe, ele fica lá todo tristonho, ele tá mentindo aqui. Número 5, só que eu vou fazer o seguinte, eu vou reservar. Eu vou explicar aqui a correta exegese de número 5, mas ele trouxe todos os outros textos e eu vou reservar lá no meu Instagram, depois vocês vão lá, eu vou dar uma explicação que isso tudo é mentira. O Êxodo número 5, aliás, ali era um método místico para se descobrir se havia gestação ou não, se havia traição ou não tinha absolutamente nada a ver com ser favorável ao aborto, é porque ele é mentiroso. Qual chá faz isso? Você é mentiroso. Você sai lá de Florianópolis, sei lá, do Porto Alegre, nem sei de onde veio. Sapiranga. É isso, Porto Alegre, pra contar mentira aqui, pra tentar espalhar a propaganda da morte. É mentira. Número 5 não tem nada a ver com isso. Vocês não precisam acreditar em mim. Faça o seguinte, procure qualquer exegeta bíblico. Eu não vou entrar pro debate religioso. Ele tá querendo, eu não vou fazer isso. Você procura qualquer exegeta bíblico para te explicar honestamente o que número 5 quer dizer. Era um método místico para se descobrir se havia traição ou não. Não tem absolutamente nada a ver com aborto, ou favorecimento de aborto. E é mentira quando ele diz que o judeu é a favor do aborto, porque o judeu acredita que a vida começa com o primeiro suspiro. É mentira, é porque ele é um moleque mimado mentiroso. Salmo 139, foi escrito por um judeu. Davi era um judeu. Davi, israelita, judeu, Davi escreve o seguinte: os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e nos teus dias, no teu livro foram escritos todos os meus dias, antes ainda que eles existissem. É mentira desse rapaz, é mentira desse casal, de que o próprio judeu é a favor do aborto. Ele é mentiroso, ele veio aqui para fazer propaganda de morte. É sim, ele está usando o método nazista, por isso que ele ficou todo chateadinho quando eu usei a expressão do Victor Klemperer. O Victor Klemperer, ele escreve um livro que o título do livro está em latim, é Lingua Tertii Imperii, que significa a linguagem do terceiro Reich, que nesse livro, o Victor Klemperer, ele trabalha exatamente o que esses rapazes estão fazendo aqui, esse casal está fazendo aqui. Ou seja, ele vai alterando o significado das coisas, então já não é uma vida humana, como eles estão falando aqui há muito tempo. Não é uma vida humana. Eles dizem outros termos como potencialidade de vida, para tentar fazer com que as ideias sórdidas que eles estão aqui tentando implementar, elas passem de forma menos gravosa, porque eles sabem o que eles estão defendendo aqui. E foi isso o método de propaganda nazista. Criaram-se outros significados para as palavras. Mentiam, como ele está mentindo aqui, dizendo que número 5 é favorável ao aborto. É mentira. Mentiram. Os nazistas mentiram, como ele está mentindo aqui, dizendo que o judeu apoia o aborto, que considera a vida só no primeiro suspiro, quando o Salmo 139 diz exatamente o contrário, que ele disse isso, e Salmo 139 foi escrito por um judeu. Entende? Então, assim, é um método, sim, o mesmo método, a mesma política de morte, o mesmo instrumento do mal, demoníaco, sim, que tentam usar aqui. Quando eu falo demoníaco, eu não estou falando simplesmente na perspectiva religiosa, não. Eu estou usando porque demoníaco é uma palavra polissêmica que inclusive está no dicionário Aurélio, que jornalistas deveriam saber. Demoníaco significa todas as coisas que são terrivelmente perversas. Então, independente de você acreditar em demônio ou não, quando eu disse que é demoníaco, é que realmente é algo absolutamente perverso. Eles estão defendendo morte, sim, e como ficam com vergonha do absurdo que estão defendendo, então eles tentam fazer como os nazistas fizeram, como o terceiro Reich fez, que é o quê?
atribuir outros significados, outros significantes, para que a mensagem passe de forma mais bonita. Eles estão dizendo que estão defendendo os direitos das mulheres quando eles desconsideram os estresse pós-traumático, a ansiedade, o transtorno de ansiedade generalizada e a depressão grave que mulheres que passam pelo aborto sofrem. Eles estão dizendo que é pelo direito da mulher, mas eles desconsideram as mulheres que precisam estar lá nas comunidades, e essas mulheres são umas que ajudam as outras. Eles só servem para dar propaganda de assassinato de bebê. Mas quando as mulheres estão nas comunidades, as pobres que eles disseram aqui que estão defendendo, as pretas que eles disseram aqui que estão defendendo, quando essas mulheres... Sinaliza para mim, tá passando? Deu tá. aí. Deu? Deu. Quando essas mulheres estão precisando do auxílio deles, nem lá eles estão. Miss Maria, o que vocês acharam dessa resposta? 3 minutos. Deixa eu, antes de mais nada, assim, adereçar um ponto muito importante aqui. Pergunte ao Ateu, seu espaço de debate, deboche e blasfêmia nas noites do TikTok e do YouTube. Quase todos os dias de madrugada, mas também meio-dia se vocês quiserem aparecer lá pra conversar. Inclusive tem uma playlist enorme com um monte de cristão que nem o Ben, que veio lá e não sabe a Bíblia, e eu dou uma surra neles. Mas enfim, é divertido demais. Quem quiser acompanhar lá, fica à vontade. Bom, eu quero aproveitar, já que o Ben não conseguiu falar, eu queria saber se que chá é esse místico que descobre se tu tá traindo a tua mulher. Se tivesse isso, eu acho que deveria ser, inclusive, patenteado, a pessoa ia ficar rica se tivesse esse chá, né? Mas a gente sabe que tem águas amargas que são abortivas. E essas águas amargas que são aplicadas é justamente esse ritual que tu tá falando. Não existe misticismo. Ele tá falando de um ponto de vista sobrenatural, eu tô falando de um ponto de vista histórico, que inclusive Dan McClellan, historiador da Bíblia, quem mais eu posso falar aqui? O Israel Finkelstein é um dos que defende isso também. O próprio Bart Ehrman pode falar em alguns momentos sobre isso, em alguns aspectos, mas é um ritual de aborto, basicamente, vamos dizer assim. Não tem muito como refutar, porque ele tá falando místico, e místico não, pra mim não diz nada. Agora, é muito importante deixar uma coisa muito clara, tá? A Igreja Católica, ela, durante muito tempo, até século XVIII, mais ou menos, século XIX, mais ou menos, ela entendeu que a vida começava a partir dos 40 dias para o homem e 90 dias para a mulher. Ou seja, a alma só se infundia de verdade na célula a partir dessa época. Então, até esse tempo, o aborto não era considerado homicídio, ele era considerado apenas um pecado grave, porém, não um homicídio. E durante muito tempo, a Igreja Católica foi e voltou nessa ideia, até que no século XIX, com as novas descobertas da biologia, ela fez essa mudança. No entanto, os evangélicos, principalmente os batistas dos Estados Unidos, eles apoiaram o aborto. Até 1980, para ser mais exato. Quando Roe vs. Wade foi vencida lá no STF dos Estados Unidos, na Suprema Corte dos Estados Unidos, a União das Igrejas Batistas fez uma carta apoiando, dizendo que era um grande passo para a individualidade da mulher, a individualidade do indivíduo, né, em relação ao Estado. Isso era uma grande conquista. Sabe por que mudou? Porque o Jerry Falwell, que era o grande precursor desse movimento batista, ele tinha uma escola que era segregacionista. E quando passou a lei dos direitos civis negros, ele continuou com aquela escola segregacionista. E aí o que aconteceu? O governo, em determinado momento, chegou para ele, por volta de 75 mais ou menos, e disse assim, se tu continuar assim, nós vamos ter que parar de te dar a verba. Para evitar isso, o que ele fez? Ele deixou que pessoas negras entrassem na escola, começassem a frequentar a escola, mas ele perdeu a bandeira. E aí ele começou a ver que senadores republicanos de católicos começaram a ganhar espaço com o quê? Discurso do aborto. O que ele fez? Começou ali o movimento pró-vida evangélico, que durante os próximos 30 anos trabalhou para sabotar o Roe vs. Wade, 10 anos depois deles terem admitido que aquilo era uma grande vitória para as mulheres e para a individualidade do corpo delas, por questão financeira, para mamar na teta do governo americano. Bem, sua pergunta, quarta pergunta. 2 minutos. Eu acho que o Misael tá muito chateado porque eu não vou discutir fundamentos religiosos com ele. Ele gosta disso, por isso que ele fica na madrugada fazendo isso. Não vou discutir. Eu não sou batista, eu sou presbiteriano e ele precisa informar também qual é o posicionamento batista atual. Certo? E outro detalhe que ele também não informa para vocês é que, mesmo sendo presbiteriano, eu fico com a Bíblia na minha questão de fé. Eu não vou trazer aqui a minha questão de fé, eles estão querendo isso, é isso que eles estão querendo desde o debate passado, querem que eu traga a Bíblia para cá, e eu não vou trazer a Bíblia, por quê? Porque eles tentam deslegitimar as nossas opiniões, tentando nos reputar como fundamentalistas religiosos. Ele vai falar de Bíblia sozinho, eu não vou falar não. Eu sou presbiteriano, a igreja presbiteriana, que não tem nenhuma ligação com a igreja presbiteriana brasileira, lá nos Estados Unidos está aprovando casamento entre homens, pessoas do mesmo sexo. Isso significa que a igreja presbiteriana brasileira apoia isso? Não apoia, não. Então falar que católico alguma vez já
apoiou, Batista alguma vez já apoiou, leva esse discurso lá para sua choradeira da madrugada. Pergunta 4. Se a autonomia corporal é usada como justificação para o aborto, como reconciliar esse princípio com o fato de que, em outros contextos, a sociedade limita a autonomia em nome da proteção de terceiros vulneráveis? Por que o feto seria excluído dessa lógica? 5 minutos. Porque um feto não é um terceiro vulnerável, ele não é considerado uma pessoa de acordo com a nossa Constituição. Deixa eu ver até aqui os artigos para te falar, já que tu disse que a gente não pesquisou. Desculpa, gente. Não, podia ter me pedido pra procurar aqui, eu procuro mais adiante. Eu fiz aqui a tabelinha comparativa, inclusive. Tá aqui, já passou. Desculpa. Não, Aqui. Direitos reprodutivos, não é? A Constituição Pode garante... pausar e dar mais tempo pra eles, eu não me importo, não. Eu não consigo achar. Ai, meu Deus do céu. É porque não tem, por isso que eu acho. Não é que não tem. Calma. Então Deixa que eu vou achar pra ti aqui, ó. Isso. Pronto, perfeito. Não é isso. É isso aqui, essa aqui é a comparação. Esses são os direitos plenos e... Tá, vamos lá então. Eu falo qualquer coisa. A comparação direta que a gente tem aqui, a personalidade jurídica é plena para a pessoa nascida, no artigo 2 da Constituição. Feto nascituro parcial condicional, só nasce com vida. Direito à vida absoluto, no artigo 5 da Constituição Federal, protegido penalmente, mas não como pessoa. Como eu disse, não tem nenhum código penal dizendo que é um assassinato fazer um aborto. Não é assassinato fazer aborto, então não é homicídio, como o Ben está falando aqui o tempo todo. Autonomia plena, salvo incapacidades para pessoa completa, nenhuma depende totalmente da gestante, segundo o nascituro, como ele disse, já que ele disse, não fala embrião, tudo bem, eu tô falando embrião para a pessoa entender melhor. Direitos sociais, saúde, educação, previdência e voto para pessoa plena, protegido indiretamente via mãe pro feto. Em conflito com a mãe não se aplica, mas para pessoa completa, mais direitos ponderados, a saúde da mãe sempre prevalece. Proteção penal, homicídio, lesão corporal, etc. Crime de aborto, penas bem menores, ou seja, inclusive nas penas pro crime de aborto, quais são as penas para crime de aborto, sabe? Abre o 128 aí. Não tem ali, ó. A gente não tem internet. Eu tenho aqui, não tem internet, mas eu tenho aqui eu tenho os 3... Tem, de 1 a 3. De 1 a 3 anos, então não é um assassinato. Poxa, que bacana. Olha só, acabamos de provar que não é homicídio, ele tá falando isso aqui o tempo todo durante esse debate. Qual era a pergunta mesmo? Desculpa. Qual é a pergunta? A pergunta... Porque a gente tá mostrando aqui penalmente, né? Você deu um fora aí que você vai passar vergonha. O Código Penal trata o aborto como crime contra a vida e informação, não como homicídio. Contra o quê? Contra a vida e informação. Crime contra o quê? A vida e informação. Não como homicídio. Diz a vida humana? Onde está escrito homicídio no Código Penal? Não como homicídio. Não, mas nós não estamos... E no Código... Meu Deus, Ben. Tá, vai. Segue. Vamos seguir. E no Código de homicídio está escrito? Maria, você não sabe nada. Não sabe nada. Esquece aqui. Vai. Foi no julgamento da DPF 54. Isso é Constituição? Maria, vai continuando respondendo. Meu Deus, vai tu. Concluir aqui bem agora. Não briga não, tá? Isso é Constituição? Tá, qual é a pergunta mesmo? Eu esqueci qual é a pergunta. Tô perguntando. Qual é a pergunta? Ok. Se a autonomia corporal é usada como justificação para o aborto, como reconciliar esse princípio com o fato de que, em outros contextos, a sociedade limita a autonomia em nome da proteção de terceiros vulneráveis? Porque o feto não é um terceiro vulnerável. Ele tem proteção jurídica, mas ele não é uma pessoa. Isso a gente já demonstrou. Portanto, atentar contra a sua vida é crime, mas não é homicídio. É esse o ponto. Ele não é um terceiro vulnerável. Inclusive, se tu considera que uma pessoa em potência, que ele é uma vida formada já, ele não estaria invadindo a vida da mãe? Porque pra ti, o feto tem o mesmo direito que uma pessoa completa, correto? Ele é nascituro. Ele tem o direito, ele tem completo, completo, ele tem o direito completo, Ben. É uma vida. Ben, ele tem o direito completo. Ele tem o direito completo. Pelo Código Civil, completo pelo de uma pessoa nascida? Você vai deixar eu falar ou você vai ficar? Eu só quero saber. E eu estou te respondendo. Completo? Ele é nascituro. Eu te perguntei se ele é completo. O que é completo? Eu quero dizer de uma pessoa como eu e tu. Ele tem o mesmo direito? Como assim? Os direitos que nós temos como pessoas Quais completas. Direitos? Você tem que perguntar por direitos. Não, eu quero saber qual direito. Porque a mulher tem um direito que o homem não tem. Tá, mas o nascituro tem os mesmos direitos que uma pessoa que já nasceu? O direito a ir e vir não tem. Então ele não é uma pessoa completa. Entendi. Cara, eu não vou usar o termo burrice, porque a Michelle usou e foi muito desrespeitoso. Mas isso é risível o que você tá falando. Não é. É literalmente a diferença entre vida potencial. Segurei nos 3 minutos de contrapor, você fala. Ele tá me perguntando. Não, mas é que eu tô te perguntando se tem o mesmo direito que uma pessoa que nasceu e tu sabe que não. Tu sabe que não é verdade. Quando tu comparou, inclusive, o caso do violinista que eu te trouxe aqui, tu mesmo admitiu que o feto não é o mesmo que uma pessoa completa. Tu disse isso. Tu disse que são duas pessoas que já têm todos os direitos dele.
Por que agora tu mudou de ideia? O que te faz? De novo, se tu acredita que uma vida em potencial, um embrião, por exemplo, já é completo, já é dotado de tudo, ele não tá invadindo, então, os direitos de uma mulher por estar dentro dela? Porque isso tu tá dando a entender. Se a vida potencial já tá completa com todos os direitos, então ele tá fazendo mal pra mulher, porque ele tá infringindo o corpo da mulher. Então tu tá dando a entender que o feto tá de alguma forma... Precisa de Lei Maria da Penha aí, hein? Teria que ver uma Lei Maria da Penha pra mulher, porque o feto, ele já é uma pessoa completa, com todos os direitos, e ele tá literalmente sugando os nutrientes da mulher, enfraquecendo ela, fazendo mal pra ela. Então tu tá dizendo isso, basicamente. Tu tá determinando que ele é uma coisa ruim pra mulher. Ele é uma vida completa ou não? Ele é uma vida humana ou não, que tem todos os direitos? Porque é isso que tu tá dizendo? Só sim ou não? Só sim ou não? Eu não vou responder conforme o que eles estão pedindo. Eu sei que você precisa de uma resposta mais complexa. Estão falando é tão absurdo. Então não responda. Isso daria vergonha no ginasial. Mas o seu tempo, se você quiser responder... Eu ia deixar um tempo a mais pelo prazo, mas estourou o tempo. Você vai ter 3 minutos para responder. Para comentar a resposta. A pergunta foi sua, essa foi a resposta deles. Você tem 3 minutos para comentar. O que eles estão falando é extremamente absurdo. No sentido assim, o ginasial riria, sabe? Se falasse isso na 5ª série, os meninos iriam rir. Sabe por quê? Ele pergunta, tem os mesmos direitos de uma pessoa completa? Aí eu respondo, os direitos precisam ser analisados conforme o indivíduo. Aí ele, pronto! Não é... Então, um paciente que está hospitalizado em UTI, ele tem alguns direitos restritos. Então, ele não é uma pessoa completa? A criança, que ainda... A criança, então, né? Se ela é criança, ela tem os direitos restritos, porque ela precisa, para os atos da vida civil, por exemplo, de que a mãe ou o pai assine. Então, ela não é uma pessoa completa. Isso que dá esses propagandistas do mal... tentarem entrar em seara que eles não têm o menor conhecimento, porque vai passar vergonha. Ele disse que eu estou dizendo homicídio. Eu não disse, mas não teria problema dizer homicídio. Eu disse assassinato. Mas não teria problema eu dizer homicídio, até porque homicídio... Existe tipo penal homicídio? Não, é porque ele não sabe nada. O artigo que trata de matar alguém... Ele diz lá, matar alguém, esse é o tipo penal. Lá não está escrito homicídio, lá está escrito matar alguém, certo? Da mesma forma como no crime de aborto, também tem um tipo penal, que é um crime, é um atentado contra a vida. Agora, o que é um atentado contra a vida? Deixa pro Misael, o intelectual de TikTok lá da madrugada, responder. O que eles estão falando aqui, tá tentando entrar numa seara que não tem o menor conhecimento, é absurdo e tá passando, é muita vergonha. Terceiros vulneráveis, o feto, ele é sim um terceiro vulnerável. Por quê? Porque ele não tem capacidade de lutar por si mesmo pelos seus próprios direitos. Isso é ser terceiro vulnerável. Isso é ser hipossuficiente. Mas eles não sabem nada. Da mesma forma como o consumidor, por exemplo. Na relação consumerista, o consumidor ele é hipossuficiente, ou seja, ele é um terceiro vulnerável. Ele não tem a paridade de armas para lutar pelos seus próprios direitos. Então, dá-se uma proteção legal maior. Por isso é que nós militamos, nós lutamos para que os bebês no ventre das suas mães sejam protegidos para que possam nascer, ao contrário do que os propagandistas da morte tentam falar, negar, é o direito dessas pessoas nascerem. Porque quando elas nascerem, crescerem, se desenvolverem, elas vão conseguir, em um determinado momento, fazer a própria defesa e não precisará de outros indivíduos defendendo a eles. Esse é o ponto. Misael Maria, sua pergunta. É a última, né? Sim. Perfeito, obrigado. Tá. A OMS publicou em 2022, mas já defendia desde o começo da década passada, a orientação sobre a necessidade de descriminalizar o aborto até o 3º mês. Essa orientação é baseada em centenas de estudos realizados ao redor do mundo que verificaram que a criminalização não tem efeito na redação dos abortos ilegais. O estudo Global Regional and Subregional Classification of Abortions by Safety estimates from a... publicado por Bela Ganadutra, doutora em medicina e cientista comportamental na The Lancet, uma das revistas científicas mais respeitadas do mundo, tem as principais conclusões que leis restritivas e risco, em país com leis altamente restritivas, apenas 1 em cada 4 abortos era considerado seguro. Em países com leis menos restritivas, essa proporção subia para 9 em cada 10 abortos seguros.
Impacto global, das 55,7 milhões de interrupções de gravidez estimadas anualmente entre 2010 e 2014, 25,1, 45%, foram realizadas em condições inseguras, com quase a totalidade, 97%, ocorrendo em países em desenvolvimento. O estudo afirma que a proporção de abortos inseguros foi significativamente maior em países com leis altamente restritivas e que são necessários maiores esforços para garantir o acesso ao aborto seguro. Outro ponto fundamental é entender que a maior parte dos países que optaram pela descriminalização tem IDH muito alto ou alto, com praticamente todos os países europeus e até alguns países da América Latina, como Argentina e Uruguai, que recentemente também deu um passo além e aprovou a eutanásia. Esse dado mostra uma maturidade na discussão do tema que não se limita ao gosto religioso de sua população, como é a realidade em boa parte dos países que ainda criminalizam o aborto. Nós, como brasileiros, queremos continuar pautando a nossa saúde pública com crença pessoal. Ou devemos discutir esses assuntos com a seriedade que a saúde pública merece? 5 minutos, bem. Ok. Quem diz que aborto é questão de saúde pública são vocês. Nós que defendemos a vida dizemos que aborto é uma questão de segurança pública. O que vocês estão tentando fazer é semelhante, como eu já disse, é semelhante a, já que está havendo muito furto, ao invés de mandarmos quem furta para a prisão, para que não furtem mais, não, vamos descriminalizar o furto. A lógica é a mesma. Quem milita pelo aborto dizendo que, já que ele é clandestino, as mulheres estão morrendo, é a mesma coisa de dizer, estão cometendo crime, estão recebendo a recompensa pelo crime que cometeram, então pare de determinar isso como crime para que possam não sofrer as consequências do crime que cometeram. Não é questão de saúde pública, aborto não é questão de saúde pública. Novamente, como a propaganda nazista, como eu disse, fazia a mesma coisa. Ressignificar os termos para tentar fazer com que os termos fiquem mais palatáveis. Quando eles falam questão de saúde pública, aí fica parecendo que é o quê? Nossa, saúde, né? É algo que todo mundo busca. As pessoas, elas lutam para ter melhores condições de saúde. Então, eles colocam como aborto uma questão de saúde pública para tentar fazer com que o assassinato de bebês passe de forma mais... com menos reprovabilidade. Então, não, Maria, eu não considero o aborto, não tem nem como eu responder a sua pergunta, porque eu não considero o aborto como questão de saúde pública. Eu entendo que se um homem engravidou uma mulher, se a mulher engravidou-se e ambos eram capazes de decidir naquele momento, no momento do sexo, se preveniam ou não, eu defendo que esse homem e essa mulher sejam responsáveis pela consequência dos seus atos. Se um homem engravidou uma mulher, ele tem que ser responsável por cuidar deste filho que ele colocou no ventre dessa mulher. E se a mulher engravidou, ela tem que ser responsável por entender que aquilo é consequência de um ato dela. E vocês dizem que é uma questão de saúde pública para parecer que o SUS não acolhe as mulheres que desejam abortar ou abortam. É mentira também. Um dos princípios do Sistema Único de Saúde é a universalidade. Qualquer mulher que eventualmente esteja grávida e procure qualquer unidade de atendimento, unidade básica de saúde, e diga o seguinte: eu estou grávida, estou psicologicamente instável, afetada por essa gestação, porque é uma gestação que eu não quero, ela vai ser recebida por uma equipe multidisciplinar que irá fazer um acolhimento. Essa mulher terá acesso a psicólogo, terá acesso a assistente social, terá acesso a enfermeiro, terá acesso a médico para cuidar dessa mulher durante todo o período gestacional, para que ela não desenvolva outras mazelas psíquicas. E também essa equipe da unidade básica de saúde vai dizer para essa mulher que ela tem direito de nunca ver sequer o rosto dessa criança que ela está gerando, que ela tem o direito de, quando ela estiver na maternidade, a equipe de obstetrícia vai estar preparada, vai saber daquela situação e vai fazer o parto e imediatamente vai conduzir aquele bebê para uma sala em separado daquela mãe e vai encaminhá-lo para a adoção, uma vez que existem mais de 32 mil pessoas na lista, ativos na lista de adoção, conforme o Conselho Nacional de Justiça, e essas pessoas desejam preferencialmente bebês. Então, se essa pessoa que engravidou
tendo a plena consciência de que uma relação sexual desprotegida pode gerar uma gravidez, porque a Maria disse aqui que tem pessoa que transa sem saber que transar pode gerar filho. Eu não conheço essa pessoa, porque eu acho que todo mundo sabe que... É porque ela tem 11 anos. Não, isso aí é estupro. Não, isso aí tá... Não, pode interromper. Não, isso aí, 11 anos... Se for 11 anos, Maria, é estupro e... O que eu defendo? Eu defendo que essa menina seja acolhida. Mas ela fez sexo com outro menino de 11 anos. Que ela não seja criminalizada. Eu te respondo no coro da pergunta. Se for de 11 anos, eu defendo que essa menina seja acolhida, que os pais dela e do rapaz sejam responsabilizados penalmente, inclusive. Por quê? Porque aí, na verdade, para o direito se chama de estupro mútuo. Sim, então, mas ela sabia que ela engravidaria se ela fizesse aquilo? Não, o quê? Ela sabia que ela engravidaria se ela fizesse aquilo? Tá sabendo transar e não sabe que transar e ejacular faz filho, Maria? Exato. Maria, que mundo que você vive, Maria? Num mundo em que não tem educação sexual nas escolas para crianças de 11 anos. Maria, então milite pela educação sexual nas escolas e não querer que uma criança de 11 anos carregue a carga de um assassinato pelo resto das suas vidas, tá certo? Então o que eles estão querendo levar é para pânico, tá vendo? É o tempo... Tá acabando? Pode me interromper, fala assim. Não, acabou, ele tem tempo porque eu interrompi ele. Eu deixo um pouquinho mais, tá. Mas beleza. Então, o que eles tentam fazer é pânico, dizendo que eles estão pensando na menininha de 11 anos. Não, eles estão pensando em mulheres adultas. Ah tá, então vou te fazer uma pergunta. A mulher adulta, você acha que pode abortar ou não? Depende. Você vai ter 3 minutos, Maria, pra você comentar a resposta ou a pergunta. O aborto não é só uma questão de saúde pública, como ele é um problema de saúde pública. Tem um vídeo muito bom no YouTube do Dr. Drauzio Varela, com diversos médicos de diversas áreas, inclusive da psicologia, da obstetrícia, discorrendo exatamente isso aqui que eu vou falar. Que tem uma definição, de acordo com os pesquisadores da Universidade Federal de Pelotas, de o que define um problema de saúde pública. Prevalência da condição, impacto no indivíduo na sociedade, se a condição pode ser prevenida ou existe algum tratamento disponível. Então, é um problema de saúde pública quando há alta incidência de casos, 1 em cada 5 mulheres já fez um aborto, gera grandes custos para a sociedade por conta de hospitalizações frequentes e sequelas, provoca maior sofrimento para paciente e mais despesas para o sistema público. 250 mil dessas mulheres que fazem aborto ilegal precisam ser internadas após o procedimento todos os anos. É o segundo procedimento obstétrico mais procurado no SUS, fica só atrás do parto. Traz consequências psicológicas, como tu mesmo já falou, só que essas consequências psicológicas não são de só ter um aborto, são de se ver grávida e notar que não se quer ter esse filho, mas não pode fazer esse aborto, precisa buscar ele na ilegalidade. Causa alta mortalidade populacional, 47 mil mulheres morrem por ano. Existe prevenção ou tratamento efetivo disponíveis. Quando feito corretamente, o aborto tem 2% de risco de vida para a mulher, menos do que a gravidez. Então, não é só uma questão, como é um problema de saúde pública por causa de tudo isso que eu listei aqui. E é importante destacar que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela tem uma prevalência justamente nesse tipo de política, porque ela está abordando uma situação que é um problema mundial. Se a OMS, que está cheia de cientistas, de pessoas, pesquisadores que estão trabalhando nessa área, está dizendo, olha, nós temos um problema aqui grave, que é, se a gente não descriminalizar o aborto, mais pessoas estão morrendo. Então, inclusive, muita gente acha assim que, mas se a gente legalizar, se a gente descriminalizar o aborto, vai sair dando aborto pra caramba. Não é verdade, tá? Acontece quando se libera, se descriminaliza o aborto, que se tem um pico no primeiro ano, porque o que acontece? Esses dados que nós temos aqui do Plano Nacional de Aborto, da Pesquisa Nacional de Aborto, eles estão muito subestimados. Muito subestimados. Então, quando tu descriminaliza, tem um pico muito grande. E a partir dali, todos os anos começa a cair. Nos Estados Unidos, inclusive, começou com 1 milhão, 2 milhões de abortos por ano. Hoje a gente tem em torno de 300, 400 mil. Caiu muito esse número. Desses abortos que são feitos, é muito importante deixar isso claro. No aborto legal nos Estados Unidos, 99% dos abortos que são feitos antes do 3º mês. 1% dos abortos que são feitos depois do 3º mês. E desse 1%, 100% dos abortos que são feitos é só por risco de vida da mãe, anencefalia do feto e por alguma condição que possa causar a morte ou por algum estupro que aconteceu que ela não conseguiu fazer antes. Mas é só nesses casos. Todos eles são feitos naqueles 3 primeiros meses que a OMS recomenda. E a gente tem que ouvir especialistas em saúde e ciência, não pastores. Bem, Mendes, pergunta 5, sua última pergunta. 2 minutos. Ok. Você ouve quem você quiser ouvir,
tá certo? Se alguém tem, inclusive isso está na Declaração Universal de Direitos Humanos, que o direito à religião também é um direito humano. Então a pessoa escuta quem ela quiser ouvir. Tem gente aqui escutando um casal abortista, propagandista da morte, então por que não escutar também um pastor? Mas eu não trouxe debate religioso, foram eles que trouxeram e insistem em continuar nesse tema, porque sabem que querem fazer pânico moral. Se o argumento central para permitir o aborto é evitar sofrimento físico, emocional ou social, como impedir que esse mesmo raciocínio seja aplicado de forma lógica a outros seres humanos dependentes ou incapazes, abrindo precedentes éticos perigosos? Eu vou exemplificar. Eles estão dizendo que tem que abortar, ou seja, tem que legalizar matar crianças para se evitar o sofrimento de mulheres, que as mulheres não podem ser obrigadas a levarem uma gestação que elas não querem. Eles estão desconsiderando que essa mulher teve a chance, juntamente com o pai desse filho, de usar método contraceptivo. Mas estão dizendo que isso vai gerar um sofrimento psíquico nessa mulher. Também gera sofrimento psíquico para o cuidador de idoso acamado, por exemplo. Ele também tem um sofrimento psíquico. Então vocês desejam que se mate um idoso restrito ao leito? Também gera um sofrimento psíquico você criar uma criança neurodivergente porque ela demanda muita atenção dos pais. Vocês concordam também com o assassinato dessa criança neurodivergente? Causa sofrimento psíquico você cuidar de um idoso com doença degenerativa, como Alzheimer ou demência, corpus de Levy, demência, todos os tipos de demência também causam sofrimento emocional, um sofrimento psíquico. Vocês também são favoráveis a matar essas pessoas? A lógica é a mesma. Não, deixa... 5 minutos. Não. Só, de novo, eu não sou a favor da legalização do aborto, eu sou a favor da descriminalização do aborto. Que é para as mulheres não irem pra cadeia. Eu quero que as mulheres não vão pra cadeia se elas se veem obrigadas a ter um aborto. Não sou abortista, e eu quero repudiar muito aqui a tua insistência no ad hominem, porque eu não te chamei de nada. Em todo esse debate, eu não fui pra ofensa pessoal em nenhum momento, e é só o que tu faz. E é uma coisa, assim, muito feia, principalmente para um cristão. Eu não sou cristã, eu sou agnóstica. E eu não acho legal ficar usando ad hominem pra tentar desmerecer ou rebaixar as pessoas, por isso que eu não faço. É o que a gente falou da demonização, que a gente tava falando desde o começo. A insinuação que vocês fizeram no TikTok, depois excluíram com medo de processo, é o quê? O quê? Sobre Gaza? Bem, nos 3 minutos você faz. Não, porque o tempo não vamos abordar sobre isso. Processo criminal que você ia tomar nas costas, e você excluiu que você não é homem? Vamos lá. É ad hominem também? Bora, continua. Não, eu queria dizer só uma coisa que a gente está discutindo aqui, a gente discutiu isso aqui 500 vezes já, e a gente vai ter que explicar de novo. Potencialidade de vida, tá? Quando a gente está falando aqui de um idoso, de uma pessoa com problema, com todas as síndromes que ele citou aqui, nós estamos falando sobre potencialidade de vida. E potencialidade de vida são pessoas que já são completas. E potencialidade é diferente disso. E a gente está tentando demonstrar isso desde o começo, tá? Existe uma potencialidade de vida e depois existe uma vida completa. Uhum. Uma vida completa, ela já possui todos os direitos possíveis que são garantidos pela nossa Constituição, principalmente. Então, é por isso que a gente estava tentando demonstrar aqui desde o começo. O Ben aqui falou, por exemplo, da mulher que vai lá e faz o sexo. Eu trouxe essa informação aqui, já no caso do violinista. Uma pessoa que tomou todos os cuidados e mesmo assim engravidou, ela tem ou não tem o direito, ou melhor, de engravidou não, de se ligar ao violinista, ela tem ou não tem o direito de ser, de se desconectar do violinista. E a gente sabe que na objeção moral a gente vai ter, sim, o direito de desconectar do violinista. Mas o ponto aqui é justamente esse. Porque nós estamos falando de uma potencialidade de vida. E não de uma vida completa, como o Ben tentou demonstrar. Então, essa pergunta não faz sentido, porque a gente já respondeu ela 300 vezes antes. Uhum. E eu acho também que existem várias formas de evitar o sofrimento de cuidadores que não envolvem a morte das pessoas de quem eles estão cuidando, que são realmente pessoas e vidas completas. O Estado tem que dar esse amparo. E por isso que eu te perguntei, naquele momento, sobre como impedir que essas gravidezes aconteçam, porque o Estado tem que estar inserido aí também na prevenção
Porque tu não quer que as mulheres abortem. Eu também não quero que as mulheres abortem. Eu não quero que chegue a um momento em que essa mulher se vê obrigada a abortar. Mas coisas precisam ser feitas para impedir que isso aconteça. Não só demonizar as mulheres que fazem o aborto. Precisa ter educação sexual na escola. Precisa ter mais conscientização sobre contraceptivos. Precisa ter mais apoio do Estado para cuidar dessa criança, para essa mulher entender que ela vai ter amparo se ela decidir ter essa criança. Creches, se ela tem que trabalhar, alguém para cuidar. Porque as pessoas que são pró-vida, no momento que essa criança nasce, elas não vão ter nada a ver com essa criança. Tu não vai te dispor a ir lá e cuidar dessa criança para a mãe dela poder ir trabalhar, para poder colocar comida na mesa dela. A igreja cuida, tá? Tá bom, então. Se a gente levar em consideração que os pastores estão sendo presos por exploração e abuso sexual, acho que Qual é difícil, pastor? né? Teve pelo Muitos. menos 82 em 2024. E não tem ateu também? Não, mas a maior parte é pastor. Então tá bom. Porque eles têm contato direto com as crianças, né? Entendi. Pode continuar. Tá? Raciocínio. Então, era isso que eu tava tentando tirar de ti aquela hora. Porque pra gente chegar num patamar em que essas mulheres não tenham essas gravidez indesejadas, é preciso ser feito alguma coisa antes que isso aconteça. É preciso ser feito alguma coisa para que a gente diminua o número de estupros. Que não seja penalizar mais o estuprador, porque isso não resolve. As mulheres continuam sendo estupradas, principalmente crianças de até 14 anos, principalmente dentro de casa, por membros da própria família. E a questão de criminalizar ainda mais essa criança, impedindo que ela faça o aborto depois da 22ª semana, porque nós temos um caso muito emblemático de Espírito Santo, onde a avó da menina só descobriu que ela estava grávida com 22 semanas, porque ela foi estuprada pelo tio e ele tinha uma arma e ameaçava matar a família se ela contasse. Essa menina, ela não tem que ser tirada do lar pelo juiz e ser postergado até para tentar convencer ela a ter esse filho. Ela tem que ter o direito dela de tirar esse filho. Entendeu? Outra coisa que nunca se pensa é: por que a gente acharia ok uma criança nascer de um estupro? Que tipo de vida essa criança vai ter? Porque, como eu disse antes, por mais que tu ache que essa mãe nunca vai ver essa criança, que essa criança nunca vai saber que ela foi vítima de estupro, ela vai saber. Porque a criança que passa pelo sistema de adoção e sabe que é adotada, ela quer saber de onde ela veio. Porque isso é importante não só para o desenvolvimento psicológico dela, mas para a saúde dela. Benoni, 3 minutos para você comentar a resposta dela. O amparo já existe. As pessoas elas têm o Sistema Único de Saúde para ter o amparo. Ela disse, não seja penalizar mais o estuprador. Claro que tem que penalizar mais o estuprador. Claro que tem. E eu concordo que a maioria dos estupros acontecem dentro de casa. Eu concordo. Então, por isso que eu acho mesmo que tem que penalizar mais o estuprador. Só que o direito da mulher estuprada a abortar já existe, Maria. Não é isso que você veio defender aqui, não. Esse direito já está consagrado no Código Penal. Você pode ser honesta. Você e o seu marido vieram aqui defender o direito de qualquer mulher abortar, porque o direito do estupro, da mulher vítima de estupro já existe, já está aí no Código Penal. Não é isso que vocês vieram defender, não. Vocês estão com vergonha de defender o que vieram defender. E quando eu disse aqui, aí ela também disse que a criança vai querer saber sobre o pai estuprador. Então agora nós criamos um precedente terrível. Por quê? Porque um pai que não era estuprador, um marido, por exemplo, mas que batia na sua mulher e essa criança nasce, ela também não vai se sentir orgulho de ser filha de um pai que batia na mulher. Então tem que abortar essa criança também? Então não faz o menor sentido. Quando eu disse que esse rapaz e essa senhora ficaram nas redes sociais deles insinuando ataque à honra minha e da minha mulher, e que só não sofreram um processo criminal porque recuaram, porque nem para isso foi homem, de sustentar até o final, eu estou falando que eu provo, e a minha equipe de advogados está muito ciente disso. Foram para as redes sociais insinuar, porque eu dei uma entrevista no Flow Podcast e eu disse que eu conhecia a minha esposa, a minha mulher, que eu a conheci quando eu era professor da escola bíblica, eu tinha 23, ela tinha 19. Só que eles omitiram a principal informação, que nós nos conhecemos como amigos e não tivemos absolutamente nada. E depois o tempo passou e nós nos distanciamos, porque ela morava em uma cidade muito distante da minha, e nós só fomos nos reencontrar quando ela tinha 20 anos
e eu tinha 29 anos. Aí nós casamos, estamos casados até hoje. E aí esse senhor aqui foi pra rede social dizer, não tô falando nada, não tô falando o que é. Não, rapaz, se você entendesse direito, você sabe que insinuação é punível também. E vamos falar sério, não tinha 19 anos, você disse que ela tinha 14. 14 anos foi o que eu disse. Você falou 19 agora. Não, você falou que nós nos casamos. Não, você disse que quando vocês se conheceram, você tinha 23 e ela 19. 14 anos. Deixa claro, ela tinha 14 anos e ele era professor dela. Qual que é o problema? Não é isso, é só que e qual que é o problema? É que tu falou errado. Qual que é o problema? Só estamos dizendo que tu falou Vocês errado. querem sair daqui com um processo criminal nas costas? Eu só disse que tu Eu não sou falou teu errado. amigo. 14 anos a minha esposa tinha, eu era professor da escola dominical, tinha 23. Nós não tivemos nada. Nós éramos apenas amigos. Nós nos distanciamos. Quando ela tinha 20 anos, o destino quis que nós nos reencontrássemos, eu tinha 29, e aí nós namoramos, noivamos e casamos, como qualquer família conservadora e tradicional faz. Por isso é que a minha esposa nunca precisou fazer nenhum aborto e nem nunca vai precisar fazer. Então, eu acho que vocês têm que ter muita responsabilidade com o que vocês insinuam nas redes sociais. Bom, a gente recebeu vários superchats aqui. Vamos fazer uma rodada de superchat? Já foi a última pergunta. Tava esperando mais uma pergunta. Vou dar 3 minutos pra um, 3 minutos pra outro, dependendo da resposta, Albertinho. A gente aumenta 2 e 2. Tá tranquilo o tempo aí? Bem, tranquilo. pra você tá tranquilo o tempo pra fazer um superchat? Tá tranquilo? Eu só queria pedir desculpas a vocês, porque no último debate eu tentei ser o máximo respeitoso possível, só que não funcionou. Então, hoje, eu tô recebendo desde o último debate ofensas raciais, ameaças de morte e tudo. Então, hoje eu vim realmente dessa forma. Com abortista, a gente lida desse jeito. Inclusive, eu não fiz nenhuma ofensa racial, então eu não entendo por que tem que ser direcionada a mim. Eu gostaria de falar sobre isso, sabe, Marina? A gente recebeu vários superchats, inclusive um superchat aqui, comentando sobre essa postura sua hoje, essa que é a foi minha do postura, sempre que eu vou adotar morno. nos debates públicos daqui pra frente, porque tentando ter lianeza, cordialidade, eu tive que lidar com a debatedora debochando e rindo o tempo todo, e no final usando de uma cartada racista que eles gostam de usar, que é o seguinte: tentar reputar todo homem negro, quando ele está argumentando, tenta reputar como desequilibrado, e foi o que a Michelle fez aqui. Então, já que ao final vai me reputar como desequilibrado de uma forma ou de outra, eu vou defender os meus argumentos de forma mais incisiva. Mas eu acho que tu pode fazer isso sem ofender a gente. Vamos fazer a rodada aqui. A gente notou também que esse debate, você veio com uma postura diferente do debate anterior. Você veio um tom acima, né? Sim, claro. E aí eu gostaria de perguntar, junto com o que o Sempre Morno perguntou aqui, além do tema que eu sei que é uma pauta importante para você, tem algo pessoal no fato de você ter levantado o tom? Não, Rodrigo, a Michelle, eu disse que eu não a reconhecia como mulher, reconhecia como travesti, inclusive isso foi motivo de conversa nossa depois disso, mas a Michelle estava falando de uma vivência dela, certo? No campo das ideias, eu contrapus, eu não concordo com o que ela apresentou aqui, eu também trouxe elementos científicos, ela também tentou me levar para o lado da religião e não funcionou, mas ela estava defendendo uma vivência dela. Então não tem porquê eu chegar para debater com uma pessoa que tem uma vivência de transexualidade, que é uma pessoa que já cotidianamente sofre por preconceitos, exclusão, discriminação, não tem porquê eu assumir num debate público com essa pessoa uma postura mais combativa, uma postura mais incisiva. Porém, com todo respeito aos seres humanos que estão na minha frente, mas as ideias deles são ideias assassinas. Eles querem matar pessoas. Então não tem como ter leniência com quem prega abertamente assassinato de criança. Então é claro que eu vou subir o tom. Todas as vezes que eu for para um debate público no qual as pessoas estão defendendo abertamente coisas que atentam contra a dignidade da pessoa humana, contra a própria humanidade, é óbvio que eu vou aumentar o meu tom mesmo, porque não existe diálogo com quem defende a morte das pessoas. Não existe. A morte de inocentes, eu quero dizer, porque você defender a morte em legítima defesa é outra história, mas a morte de inocentes, não existe diálogo com essas pessoas. Essas pessoas, elas sabem exatamente o que elas estão defendendo. Tanto é que elas estão aqui simulando. Eles estão colocando estupro o tempo todo, quando a legislação penal já diz que, em caso de estupro, pode abortar. Eu, pessoalmente, discordo, acho que não poderia abortar, deveria doar para adoção, mas a legislação penal já assegura esse direito. Então eles estão falando o tempo todo, a mulher tem que ter direito no caso de estupro. É mentira. É porque eles sabem
Porque o que eles vieram aqui defender, na verdade, não tem nada a ver com menina estuprada, porque a menina estuprada já está defendida pelo Código Penal Brasileiro no artigo 128. A mulher que está gestando e a gestação gera risco a ela, também já está protegida no artigo 128 do Código Penal. A mulher que gera um feto anencéfalo já está protegida por uma arguição de descumprimento do preceito fundamental do Supremo Tribunal Federal. Eles não vieram aqui defender isso, eles vieram aqui defender que qualquer mulher livre, consciente e qualquer homem livre e consciente que produzam um outro ser humano podem deliberadamente tirar a vida desse outro ser humano. Esta falta de pudor público para um tipo de debate desse precisa ser respondida com veemência. Maria e Misael, vocês querem comentar? Eu quero comentar rapidamente essa questão do estupro. Tem 3 minutos para isso. Tá, tranquilo. Sobre essa questão do estupro especificamente, é porque no Brasil está tendo uma dificuldade muito grande de se conseguir acesso ao aborto legal, principalmente em casos de estupro. Então, aqui em São Paulo, por exemplo, teve um hospital que era um dos principais que fazia abortos legais no país e ele foi fechado. Tem inúmeros outros casos de juízes decidindo que não, a criança, ela tem 12 anos, mas ela pode segurar um pouquinho mais a criança, de repente? Uma juíza falou isso em Santa Catarina. Por que ela falou isso? Se tem o direito e a criança quer abortar, os pais da criança querem que ela aborte, por que a juíza vai perguntar isso? Por que a juíza vai ficar encebando num processo ao invés de resolver a situação logo? Ela tem o direito, garanta o direito dela. Eu fico feliz, pelo menos, que o Ben, desse ponto, ele não passa, porque nós tivemos um debate com uma deputada e essa deputada literalmente disse que ela prefere que uma criança estuprada morra do que ela possa parir. Então, assim, é muito grave isso, porque tu tá desumanizando a criança que não quer ter aquela... que não tem corpo pra fazer aquilo, não tem nem sequer corpo pra isso, sabe? É muito complicado tudo isso. E quando se tem essa posição onde... que eu acho assim, se chocou tanto com a frase da Maria no debate, inclusive, mas quando ela vai e fala que a natureza engravidou a criança através do estupro, isso eu não vi uma manifestação do bem em relação a isso, sabe? Tipo, ele poderia ter se manifestado de tudo, isso que ela falou é brutal, é nojento, mas ele não fez. Diabólico é apenas quando é oposto a ele. Não tenho nada não? a Achei adicionar. Que beleza. Não, eu ia, mas eu prefiro não entrar nessa... Eu tenho agora a obrigação de assistir a todas as entrevistas que as pessoas dão na vida. Nem sei do que você está falando, rapaz. Da Ana Campanholo? Eu nem sei do que vocês estão falando. Tá, deixa, Maria, deixa. Não, pode dar, traga o fato que eu dou a minha opinião. Qual é o fato? A Ana Campanholo disse a natureza quis que a criança engravidasse de um estupro. Por meio de um estupro. Por meio de um estupro. Não por causa do estuprador, por meio de um estupro. E que ela disse depois... Pra defender no mesmo que debate o aborto não deve ser feito em nenhuma instância. E no mesmo debate, onde tu falou sobre o corte da Maria. É por isso que eu comentei. É porque o corte saiu antes, né? Sim, saiu antes, mas aquele corte também viralizou. Os dois viralizaram. Tá, tu não vai falar sobre? Claro que vou. Claro que vou. Nenhuma mulher que é estuprada, ela merece ser tratada como um objeto. Uma mulher que é estuprada, ela precisa ser acolhida pelo Estado e pelas pessoas, e o estuprador precisa responder com toda a dureza da lei, e não somente da lei, dos homens daquela sociedade também, porque homem resolve com homem. Eu só tenho mais uma pergunta relacionada a isso. Aquela menina de 11 anos... com 22 semanas, que foi no hospital, e eles proibiram ela de... E eles recusaram a fazer o aborto legal nela. Ela foi até a juíza para pedir o aborto, e em vez da juíza ir ao hospital e exigir o aborto, ela tirou ela da casa dos pais para que ela fosse para um abrigo para esperar. Até não ser mais permitido. O que deve ser feito nesse... para evitar que coisas como essa aconteçam no futuro? Você viu quando que foi o julgamento? Com quantas semanas a menina estava? 22, quando ela descobriu e foi procurar ajuda. Isso. Aí você viu que a juíza disse que era viável o feto? Não é viável com 22. A juíza não é um médico. Não é. Eu não tô entrando nessa seara. Você não quer minha opinião? Não, eu tô te perguntando o que a gente deve fazer em casos onde hospitais se recusam a fazer o aborto legal. Sim. E em vez da juíza obrigar o hospital a fazer o aborto legal, ela coloca a criança em uma casa, num abrigo, para evitar que os pais levem ela para fazer esse aborto legal e fica postergando até o feto ter viabilidade e não permitir mais o aborto legal. O que a gente tem que fazer? Parabenizar essa juíza. Palmas para a juíza. Palmas para os médicos, que eles não sabem. O médico, ele tem algo que é chamado de objeção de consciência. O médico não é obrigado a fazer nenhum procedimento se a sua consciência não convier com aquele procedimento. Mas nessa Constituição disser que deve?
A Constituição obriga ele a fazer isso. Não é Constituição, Maria. O Código Penal. Nossa, você tá confundindo tudo, As Maria. leis. Então, deveria ter estudado. A lei, eu estudei. Inclusive, eu sei que o Código Penal diz que o aborto legal não tem limite de Maria, semanas. a lei não então, diz que um hospital deve. não pode, Maria, não Maria, pode se recusar. Você tá trazendo fake news, Maria. Jornalista trazendo fake news. O Código Penal não fala que deve ser feito. O Código Penal é um direito. É um direito, exatamente. Então, se esse direito dessa menina é tolhido, o que deve ser feito? Então, parabéns para a juíza, porque na manifestação então pública... você é a favor do estuprador. Deixa eu te responder, não, Maria. Pode passar para a próxima, ele já respondeu. Calma, obrigada. Maria, calma. Parabéns para essa juíza e parabéns para os médicos. Por quê? Porque a sua excelência, a juíza de direito, ela percebeu que o feto estava quase viável já e na verdade, o que a juíza fez foi apresentar para a criança, para a mãe e para a criança, a possibilidade, adolescente na verdade, de, já que veio até aqui, se segurar um pouquinho mais, já consegue tirar esse bebê e doar para a adoção. Que amor, a juíza, né? ela é Que pró-vida. lindo. Inclusive, o que eles não contam é que a família inicialmente queria manter a gestação. Mas existe depois, Eles não contam isso, eles são mentirosos. Não, a porque família essa menina com 7 meses A família abortou. queria manter a gestação. Mas a família não A família importa. queria manter os coletivos feministas abortistas. Foram, enfim... A família não importa, tá vendo? A Não, família não não importa. Importa a Não consciência importa. deles. Parabéns A pra- tem criança- que dar os Informa, parabéns. A tá criança- vendo? Importa a a- consciência tem que deles. dar A os criança parabéns pra estuprada juíza. tem direito de não querer carregar Mas a gestação. a criança queria, a não queria, a queria. família Parabéns queria. à justiça. Parabéns à fazer uma juíza. criança gestar outra criança. Não, Nojento, mentira, escroto, mentira. E deveria Mentira, ser mentira. revisto. Você é Não, mas não é mentiroso. verdade, é uma criança- Você é é uma criança mentiroso. gestando Você é outra criança. mentiroso. Vamos pra Você é próxima. mentiroso. Não, eu vou responder que eles Vamos cortaram. pra próxima. A juíza. Já fala bastante, já fala bastante. Não, quem Porque- determina o tanto que eu falo não é você. Não, são Você eles. determina Vamos lá na pra sua casa. próxima. Eu acho que nem em casa você tem autoridade. Eu vou responder a pergunta. Eu vou responder. Aqui, ó. Eu vou responder. Me perguntaram, então eu vou responder. Aqui o tempo que tá pelo celular. Tá? Eu vou Tá bom, responder a obrigada. pergunta. Eu vou responder. Muito tempo, mas eu marquei aqui. Aham. Eu vou responder e Eu não liguei aqui, mas eu marquei. se a minha bom. resposta não Tudo agradou a ótimo. eles, não interessa. Eu vou responder. Você vai a ter um pergunta. tempo na próxima, você pode usar na o tempo próxima, pra fazer não, isso. Eu vou né? responder. Eles me perguntaram e começaram a falar um monte de coisa que o cara não tem autoridade nem dentro da própria casa. É porque o e combinado, aí eu não vou poder o responder. combinado não é isso, bem. É porque o combinado nessa Bem, aqui era um vamos superchat, fazer aí o cada um seguinte, ia ter 3 minutos pra ô, falar. Câmera, eu vou Cada um marcar- ter 3 minutos, depois ter mais 2 minutos pra cada um e depois continua. Mas ela que me perguntou e não me deixa responder. Vamos pro próximo superchat. Parabéns à senão juíza, a gente parabéns. fica aqui o tempo Por gestar todo. uma criança. Parabéns Fazer à uma criança juíza. gestar uma A criança. família queria dar prosseguimento à gestação e a criança Vamos lá. também queria. Uma criança E igual eles uma dizem que as criança. famílias não importam. Vamos- Então vamos as passar pra feministas próxima aí. pressionaram Vamos lá. aquela Obrigada. menina a abortar e Vamos lá, parabéns à juíza. A Juliana Criança mandou gestam aqui, ô Misael e Maria. Pode falar. Mais de 34 mil pessoas de até 14 anos vivendo em união conjugal até 2022. A gente não deveria estar preocupado com essas crianças que estão sofrendo do que com o corpo feminino adulto? Vocês têm 3 minutos para comentar essa pergunta aqui da Juliana. Depois o Benoni vai ter 3 minutos para falar sobre isso também. Perfeito. Cara, esse é um dos problemas mais graves que foi mostrado no censo do IBGE, né? Que 34 mil crianças realmente estão em relações conjugais. Isso é assustador, é bizarro, porque a gente não tinha noção desse número até então. O mais interessante disso é que não é nos sertões do Nordeste, como se imagina, de lugares pobres. Isso tudo é dentro de São Paulo, é no interior de São Paulo, é em lugares que a gente não acreditaria nisso. A gente teve recentemente em Santa Catarina uma criança de 13 anos que engravidou de um marido, acredito eu, maior de idade, porque eu não encontrei não encontrei a idade dele descrita no processo, onde o STJ revogou descriminalizou a junção, a união dos dois, caracterizando, assim, indo contra a Constituição Federal, com algumas eu não sei qual é a palavra quando Distinguishing. eles usaram um negócio chamado distinguishing, para dizer que eles já tinham um lar formado, eles já tinham uma criança, então não seria considerado estupro mesmo o cara sendo maior de idade e a menina sendo menor de idade. Então é uma coisa muito perigosa, assim. E o que mais me deixa puto da cara é que esse ano a gente teve a aprovação de um PDL, chamado de 3 de 2025, é um projeto de decreto legislativo, que revogou uma resolução do CONANDA que permitiria que o governo fizesse propagandas e campanhas para evitar o casamento infantil. Então,
Me assusta muito que a bancada que diz defender as crianças não tá fazendo isso, sabe? Ela tá, na verdade, querendo que essas crianças continuem sendo estupradas. Porque não é um relacionamento conjugal, e ó, nisso aqui o Ben vai concordar comigo, não é um relacionamento conjugal, é um estupro que tá acontecendo. E eles querem continuar mantendo isso acontecendo. Eu já fui de igreja evangélica, eu já vi isso acontecer nas minhas igrejas, e eu sei que isso é uma coisa normal. A gente já viu vários vídeos de crianças de 16 anos contando como é a vida delas casadas. Tudo bem, 16 anos já é uma idade que apesar de que a ONU considera que abaixo de 18 anos é um casamento infantil, mas com a aprovação dos pais aqui no Brasil não é considerado. Mas a gente sabe que os relacionamentos começam muito antes, então tem crianças que já moram com os seus futuros maridos com 14, 12, 13 anos, e isso é muito preocupante, isso é muito assustador, porque tá se dando legitimidade para algo que é contra a Constituição por conta de crença religiosa. Então, sim, eu concordo que há de ser feita alguma coisa. O problema é, o próprio Congresso, pela bancada evangélica, revogou o direito, ou melhor, a obrigação do governo federal de fazer campanhas contra isso. E por ele ter revogado, a gente volta àquela discussão lá do começo. Nós temos uma bancada evangélica que está muito mais interessada em defender os próprios interesses e da própria crença religiosa do que propriamente defender as crianças. Bem, 3 minutos. Eu acho que finalmente a gente vai concordar em alguma coisa. Não é relação conjugal, é estupro. São quantas crianças? 34 mil. 34 mil crianças que estão sendo estupradas no Brasil. O que vocês fizeram para essas crianças? O que você fez por essas crianças? Não, eu tô te perguntando, o que vocês fizeram? Eu tô recebendo informação agora, e vocês, o que vocês fizeram? A gente tá fazendo justamente essa posição que a gente tá fazendo agora. Dizendo que a gente tem que fazer alguma coisa a respeito disso. O que vocês fizeram efetivamente para essas crianças? Mas o que eu posso fazer? Eu não sou um Eu sou deputada, vereadora. Não é só deputada e vereadora. Posso criar legislações a respeito. Não sei que eu faço o quê aqui. Você eu faço uma denúncia no Ministério Público, eu faço. Pode. Tá, mas eu não conheço. Se eu conhecesse... tá. Então é porque não fazem nada. Eu faria. Não fazem nada. Ok, eu recebi essa informação agora e realmente é estupro, certo? Quem teve a informação de que há 34 mil crianças, eu tô confiando na informação que eles trouxeram. Foi o IBGE. Tá, ok, eu tô confiando, Maria, relaxa. Eu tô confiando. Então são 34 mil crianças que estão sendo estupradas. E o rapaz, o Misael, diz que é contra a Constituição, a decisão do STJ é um equívoco jurídico. Não é contra o Código Penal, mas tudo bem. Eu também sou contra a decisão do STJ, acredita? Perfeito. Poxa vida, olha Tamo só. junto nessa. Sou contra. Sim, eu acho que uma pessoa que se relacionou sexualmente com um menor de 14 anos, ele está cometendo estupro. Ponto final. Então, assim, concordamos com isso. Então, em vez de a gente ficar um contra o outro, o que a gente pode fazer juntos para evitar que isso aconteça? Fazer com que as cortes superiores não sejam motivadas por ideologias. Inclusive o cristianismo, né? O cristianismo é uma ideologia. Como é que é? Inclusive o cristianismo, cristianismo é uma ideologia. Tá, mas eu não quero ter essa discussão. O que a gente pode fazer juntos? Porque essa é uma pauta que todos nós somos contra. Eu vou te responder, Maria. Decisões de cortes supremas, de cortes superiores, como o Superior Tribunal de Justiça que decidiu isso, essas decisões, elas não são perpétuas. É uma decisão que ela pode ser mudada. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode manifestar publicamente contra essa decisão. Perfeito, parabéns a vocês. Manifestar publicamente contra a decisão do STJ, que está reconhecendo, então, que uma menina de 13 grávida. anos está se relacionando com um homem que não seja estupro. Não, gente, isso é estupro. E eu não vou levar para o lado religioso, vocês estão querendo. Mas, enfim, o cristão repudia estupro. Estupro para um cristão é um pecado mortal. Um cristão repudia estupro. Sabe por quê? Porque para um cristão, o corpo de um cristão é templo do Espírito Santo. Então, estupro é destruir o templo do Espírito. Então, vocês não vão aqui levar... Eu acho que se vocês levarem para o lado religioso, vocês vão tomar mais prejuízo. Por quê? Porque aí que eu vou ser mais convicto mesmo de que estupro e estuprador tem que ser punido com o máximo rigor da lei. Mas Davi... Só um pouquinho. Não, deixa eu falar. Vai. Que eu queria falar. Tem outra aí. 2 e 2, então. Eu não tô levando pro lado religioso. Vai dar 2 eu só tô colocando que o cristianismo também é uma ideologia e ele também não deve ser ele também não deve interferir nas decisões dos juízes.
Entendeu? Só isso. Tá. Eu não tô fazendo nenhum ataque a ninguém. O Estado é laico, só que esses juízes tomam essas decisões baseadas nas crenças pessoais deles. Me fala uma decisão que foi tomada baseada em critério religioso. Me fala uma só. A da menina que foi proibida de abortar com 11 anos. Ela foi deixada porque a juíza tinha plena convicção de que essa criança não deveria abortar porque ela é... Você está falando que as decisões judiciais são baseadas na religião. Me dê uma só, Maria. Uma decisão judicial que tenha o fundamento da decisão seja religiosa. Me fala dizer qual é essa. Não, o dispositivo, onde está escrito assim, ó? Porque na Bíblia está escrito isso. Não, mas ou que no Evangelho, eu não disse que usa a Bíblia, eu disse que usa as crenças pessoais da juíza. Para motivar a decisão. Para motivar a decisão. Mas o juiz tem um livre convencimento motivado. Ok, mas tu disse que nenhuma ideologia pode se investir nisso. E o cristianismo é uma ideologia, então ele não pode se investir nisso. O cristianismo não é ideologia. É ideologia. Mas tá, você falou que você não quer entrar nisso, então tá bom, a gente não vai entrar não. Próximo ponto. Deixa, eu não vou. Eu vou fazer um comentário, mas deixa. Mandaram uma pergunta aqui que inclusive era da resposta anterior que você queria fazer. Você tem 3 minutos, depois Misael e Maria também. Matheus Lucas mandou aqui. Então você apoiaria uma criança de 13 anos que foi estuprada a manter a criança? É a pergunta. É isso que você está falando? 3 minutos se quiser responder bem. Matheus, vocês estão tentando produzir respostas que agradem a vocês. O que eu disse é que o Código Penal brasileiro já tipifica o crime de estupro e já é permitido pelo Código Penal brasileiro que mulheres estupradas, independentemente da sua idade, possam interromper as suas gestações. Já está. O que eu estou dizendo, eu estou tentando, na verdade, mostrar a mentira, a farsa que esse debate está sendo em alguns momentos, porque o casal que está aqui na minha frente, eles estão pegando, o casal está pegando essa pauta do estupro, mas tem que legalizar o aborto porque as mulheres são estupradas, para parecer que eles saíram lá do sul do Brasil para defender que a mulher que foi estuprada tem direito ao aborto. E eu estou, na verdade, mostrando a mentira deles. Não é isso que eles vieram fazer aqui, não. Eles não vieram defendendo, foi isso não, porque isso já está posto. O direito brasileiro é positivado, então isso já está positivado, ou seja, já está posto no ordenamento jurídico que essa mulher tem direito a interromper a gestação. Agora, o que eu disse é que uma mulher que foi estuprada, ela já recebeu um trauma do estupro que é repugnante e tem que ser combatido com veemência. Agora o que eu disse é que você colocar outro trauma, que é o assassinato, o aborto, que as estatísticas mostram que 29% delas desenvolvem estresse pós-traumático, 24% desenvolve transtorno de ansiedade generalizada e 6% depressão moderada grave. Eu estou dizendo que você impor a esta mulher que ela tenha que abortar, você causa um outro sofrimento psíquico. E eu estou dizendo que o próprio Conselho Nacional de Justiça dá possibilidades dessa mulher fazer o quê? Ela entregar esta criança para a doação e ela não precisa ter nem contato com essa criança. O que vocês querem é impossível, gente. Vocês querem apagar o passado. É repugnante, mas o estupro já aconteceu. Nós temos que pensar daqui para frente o que faremos. Penalizar o estuprador com todo o rigor da lei e tentar diminuir ao máximo qualquer outro dano psíquico que venha subsidiariamente a esse estupro. Então a adoção, a criança que foi adotada, diferentemente do que disseram aqui... Acabou meu tempo? Sinaliza. Está em 30 segundos. Tá. A criança que foi adotada, a lei confere a ela um status que é quase que um apagamento. Essa criança, ninguém vai saber quais eram os pais biológicos, ninguém vai saber que era estuprador. Não é verdade isso que eles estão falando aqui, não, que a criança vai saber que foi filha de um estuprador. Isso é mentira. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça e os procedimentos judiciais de adoção, há um apagamento da história pretérita dessa criança. É mentira. A criança não vai saber que foi vítima de estupro, não. Isso é mentira. Isso é pânico moral que eles estão fazendo para tentar implementar a doutrina da morte que eles vieram aqui fazer. Misael e Maria, 3 minutos, vocês querem comentar sobre isso? Eu vou comentar rapidamente só, porque quando ele traz esse dado de que a maior parte das pessoas tem traumas depois de fazer um aborto, normalmente não é por conta do aborto, e sim por conta da pressão social, porque as pessoas são demonizadas por ter feito um aborto, mesmo que ele seja legal. Por exemplo, nós tivemos um caso em 2020, durante a pandemia, onde uma menina foi para um hospital em Pernambuco e ela teve o direito ao aborto dela de ser feito. O que aconteceu? A Damares, a ministra Damares na época,
época vazou os dados de onde a menina ia fazer o aborto, foi feita uma vigília na frente do local para tentar impedir os médicos de realizarem o direito constitucional dela. Então, assim, quando a gente fala que uma menina de 13 anos tem o direito, como o Ben tá dizendo aqui, ela realmente tem, mas o Estado não está deixando ela conseguir alcançar esse direito. Então, quando a gente fala que ela fez o aborto, mas ela teve uma depressão depois. Sim, ela teve, porque é uma cobrança terrível em cima das mulheres que fazem aborto. Seja ele legal, seja ele em outro país, por exemplo. A mulher rica não passa por isso, né? Ela consegue ir para outro país, fazer alguma coisa, ou mesmo nos hospitais, como a gente disse aqui, acontecem diversos casos. Eu já tive o caso, inclusive, de uma pessoa contando para mim no Pergunte ao Ateu, inclusive, dizendo, eu fiz um aborto e fiz num hospital aqui do Brasil, e foi feito porque eu tinha dinheiro. E eu tive todo o cuidado. Mas as mulheres que não têm acesso a isso, que são as que mais sofrem, elas fazem aborto inseguro, por exemplo, usando o Citotec, que é muito famoso, né? Inclusive deixei aqui aberto pra lembrar o nome do remédio. Mas muitas ainda... desculpa, eu não sei se você não sabia que eu podia falar. Isso aí é responsabilidade. Mas é que é o nome... Quer falar sobre um remédio? Falar o nome de um medicamento. Mas ele não é vendido. Ele não é vendido aqui. Ele não é vendido. Tá, mas continuando. Mas muitas ainda usam... uma estratégia nefasta de fazer com que quem estiver só um pouquinho, assistindo... cara. Eu tô falando, eu não te interrompi nenhuma vez. Eu sou advogado. Isso não pode. Mas aí... Mas eu não sou... Onde é que diz no Código Penal que não pode? Eu vou sair do debate. Onde é que diz no Código Penal que não pode? Cara, eu só li aqui. Onde é que diz na Constituição que não pode? Eu tô lendo a pesquisa. Tá disponível no YouTube. Não, se vocês quiserem saber, é só pesquisar. Esse dado aqui... Só um pouquinho, eu tô falando aqui. Esse dado é da Pesquisa Nacional do Aborto. Esse aqui é da Pesquisa Nacional do Aborto. Se você for ficar divulgando amigo, isso aqui é a Pesquisa Nacional do Aborto. Eu tô lendo a Pesquisa Nacional do Aborto. Ok. Fala o nome do medicamento lá, né? Tá. Sim, fala. Sim, Misoprostol, tá escrito aqui. Isso. A maioria das mulheres usa misoprostol. Pra que serve esse medicamento? Eu não sei pra que serve, mas eles usam pra fazer aborto. Entendi. Mas muitas ainda usam métodos perigosos, chás, agulhas ou sondas. E isso que eu tô dizendo, que isso aqui é um dado, cara, eu não posso fazer nada. Tem hospitalizações, cerca de 1 em cada 5 mulheres que aborta precisa de internação por complicação. Isso dá um puta gasto também pro Estado. Que se fosse descriminalizado e as mulheres pudessem fazer esse aborto seguro, o SUS já poderia atender elas tranquilamente. Não teria gastos maiores e elas teriam um acompanhamento para evitar que elas morressem. A gente tem que lembrar uma coisa, gente. O Estado, ele investe em cada pessoa. Se uma pessoa adulta foi investido milhões e milhões de reais em impostos para que ela chegasse até aquele momento e fosse um membro produtivo da sociedade, e de repente ela faz de uma forma errada um aborto que ela não poderia fazer, mas que ela tenta fazer porque ela está desesperada, o Estado também perde esse investimento. Então nós estamos falando de múltiplos problemas que se acumulam na criminalização do aborto. Tem tentativas anteriores, tem muitas que fazem mais de uma vez. E o acesso desigual, que a gente está falando aqui, que a gente já falou várias vezes, né? Mas a gente tem que lembrar mais importante de tudo, tá? É subnotificação, tá? Nós somos a favor da descriminalização do aborto justamente por quê? Porque nós não sabemos os números, eles podem ser muito piores e muito mais assustadores. Quer ir para considerações finais, Robertinho? Robertinho? Vamos fazer que até o Nildo agorinha, né? Tá. Assim, é verdade, né? Nossa, 17 horas. Essa dele? Você comentou primeiro 3 minutos e depois foi pra ele. Você quer fazer mais um comentário e depois de novo? Seriam 2 pra você e 2 pra ele. Você acha que é necessário 2 minutos? Pode ser as considerações tá. finais. Posso, é porque eu cedi aquela hora pra eles, tá? Então olha aqui bem, tá. Vou te dar 2 minutos. Não pode dar 1 minuto só, um só tá suficiente. E depois eu vou dar então pra eles 1 minuto também de resposta sobre o que você vai comentar. E depois a gente vai para considerações finais. O que o Misael acabou de fazer aqui é de uma irresponsabilidade sem tamanho. Na medicina e no direito, qualquer pessoa sabe que não se deve divulgar nome de medicamentos que tenha potencial abortivo. Então eu não sei, de verdade, não quero acusá-lo de nada, não sei se ele está trazendo o nome desse medicamento para que eventualmente alguma mulher que esteja assistindo use esse medicamento ou não, mas isso é de uma irresponsabilidade sem tamanho. Não se divulga nome de medicamentos potencialmente abortivos em rede nacional dessa forma. É extremamente irresponsável o que o Misael acabou de fazer. E o Misael mentiu, um jornalista mentiu. Os dados do Journal of Environment Research and Public Health traz os 29% estresse pós-traumático, 24% transtorno de ansiedade generalizada e 11% de depressão moderada a grave. Esse estudo não disse que é por causa de pressão social. Isso é mentira do Misael. O Misael está tão sedento por fazer com que as pessoas matem os seus filhos que ele está mentindo sobre dados que são públicos. Deu tempo também. Quer falar alguma coisa, Misael Maria? Sim, é que eu acho muito engraçado que tu
perguntaram ali, tu falou que o cristão odeia estupro, blá, 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 que tu acha que eles devem ter direito, blá, 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 mas aí tu parabenizou a juíza que não permitiu que uma criança de 11 anos fizesse o aborto legal. Sobre o remédio de novo, tá, gente? Isso aqui tá disponível na Pesquisa Nacional do Aborto, tá? Não posso falar nada. Eu vi um vídeo explicando tudo sobre isso no YouTube, tá de graça pra quem quiser procurar. Conclusão da Pesquisa Nacional do Aborto, tá? A Pesquisa Nacional do Aborto foi feita em 2016, fonte principal Medeiros, 2017, Pesquisa Nacional do Aborto 2016, Ciência e Saúde Coletiva. Tá disponível no online aqui, no Cielo, inclusive, que é uma publicação para publicações científicas. E sobre... Outro ponto agora que eu esqueci qual é, mas enfim, não tá bom, já chega. Ben, eu sei que você não foge de perguntas e eu sei que você quer colocar a sua verdade sempre que você consegue. Ontem, inclusive, tem vários superchats sobre esse assunto aqui, por isso que eu vou fazer essa pergunta. Se você quiser responder, responde. Se você não quiser também, fica à vontade. Mas ontem eu acho que aconteceu um dos casos, assim, mais polêmicos do seu trabalho até hoje, assim, que escalou para uma agressão, né? As pessoas viram o vídeo, já tá na internet, tudo, né? Várias pessoas compartilhando. Tem muita gente aqui mandando superchat falando que a mulher que participou daquilo ali, ela estava grávida e você brigou com o companheiro dela, com o esposo dela. Se naquele momento você teve alguma preocupação em relação a essa mulher que estava grávida. Você quer falar sobre Quem isso? deveria ter preocupação com a esposa grávida e não entrar em agressão contra outra mulher, Rodrigo, não é o jornalista, é o marido da mulher. E não é possível que as pessoas vão desconsiderar que uma mulher que era consumidora foi agredida pelo marido da mulher grávida. Não é possível que as pessoas estão fazendo isso aí no chat. Eu vou preferir pensar que isso é uma pegadinha. Porque o que aconteceu ontem, e eu vou dar pau mesmo em quem... Se alguém bater em uma mulher perto de mim, vai tomar pau mesmo, certo? A esposa estava grávida, ele não pensou no bem-estar da própria esposa e ele foi partir pra cima de uma outra mulher. Na minha frente, não vai partir. 5 minutos, considerações finais. Quer começar? Não, pode falar. Tá. Bom, o que a gente tentou trazer aqui e tentar buscar para vocês é a gente tentar discutir essas políticas públicas de saúde, principalmente, de uma forma que fosse calcada em dados, calcada em ciência e calcada em ética. Eu pedi no começo e até agora a gente não teve nenhuma objeção filosófica, científica, jurídica ou moral contra a descriminalização do aborto até 3 meses. Como eu disse antes, a Organização Mundial da Saúde, ela incentiva que países descriminalizem o aborto, porque mulheres estão morrendo. A gente está vendo aqui no Brasil esse debate ser completamente demonizado e esse debate que a gente teve aqui mais uma vez foi uma prova disso, onde um lado não pode ter voz, o lado que defende o direito da mulher não pode ter voz. O único lado que tem que ter voz é o lado que defende o feto na concepção por uma questão qual? Bíblica. É só a única coisa que a gente chega sempre. É a única coisa que os deputados eleitos já, que são de direita, tentam usar como espantalho, principalmente, para poder se eleger. E é uma pauta que funciona muito bem nos Estados Unidos, eles usam até hoje ela justamente por causa disso. A extrema-direita e a direita brasileira estão copiando porque não tem nada mais a oferecer para a população a não ser pânico moral. Pânico moral porque inventam que é um assassinato, que é um homicídio, que é qualquer tipo de coisa, desconsideram o que a nossa legislação já diz, desconsideram o que toda a filosofia pensa e fala. Mas eu pergunto para vocês que estão nos ouvindo hoje, assim, vocês conseguem entender a diferença entre um feto, um embrião e um ser humano? Se vocês estivessem na situação que o Michael Sandel fala lá, que a gente falou lá no comecinho, você tem que salvar 30 embriões fecundados, que são vidas, segundo o Ben Mendes, segundo o pessoal aqui que defende o lado vida. Ou uma criança de 5 anos. Vocês entendem a diferença entre um e o outro? Vocês entendem que células-tronco, inseminação artificial, todas lidam com zigotos, que segundo eles são vidas, que não poderiam ser eliminadas depois que, por exemplo, uma mãe consegue uma gravidez graças à inseminação artificial, graças à ciência. Como aconteceu, por exemplo, no Alabama, onde uma mulher foi presa por conta da destruição dos seus embriões congelados depois que ela conseguiu a gravidez. Isso foi considerado como homicídio. Tudo isso mostra que a gente tem um diferencial e a gente precisa repensar. Eu sei que muita gente aqui é evangélica, católica, e fica muito conflitante, entra em conflito quando pensa sobre isso. Mas nós temos que lembrar que nós vivemos numa sociedade democrata, ainda,
onde o Estado é laico e que nós temos que fazer legislações para todos, não para um lado só ou para uma crença só. E é por isso que políticas públicas precisam ser longe de ideologias e de demonizações, porque isso não leva a lugar nenhum. Tu quer comentar? Sim. Tá. Eu quero comentar que o Ben falou bastante da nossa insistência na questão do estupro, mas isso é porque atualmente os nossos legisladores estão tentando remover esses direitos dessas mulheres. Tem vários deles que estão dispostos a lutar para que a mulher não possa abortar em nenhuma circunstância. Vide Ana Campanholo, com quem a gente teve o debate sobre a vida. Justamente em Santa Catarina, o estado que disse que a relação entre uma menina de 13 anos e uma menor de idade é permitida porque a família sabia, entendeu? Então, por isso que a gente tem que ter essa discussão, inclusive porque já está garantido em lei, para a gente poder reafirmar que a gente não quer esse retrocesso. Nós chegamos a um consenso já e a gente não quer o retrocesso. E também eu queria falar que a criminalização do aborto fere as mulheres muito mais do que fere os fetos. A gente teve recentemente em Olinda uma mulher que foi a um pronto-socorro porque ela estava com um sangramento forte por conta da endometriose dela e ela foi deixada numa cadeira sangrando porque os enfermeiros achavam que ela precisava aprender a não abortar. E ela morreu sem sequer tentar abortar, só procurando. E é isso que o pânico moral que pessoas da extrema-direita, da bancada evangélica fazem a respeito do aborto, que mata outras mulheres. Mulheres que não tem nada a ver com o assunto, como essa menina de Olinda, que infelizmente sofreu por horas sangrando num pronto-socorro. E eu acho que, novamente, a gente precisa falar novamente sobre os casos que já estão previstos em lei, porque o nosso legislativo quer remover até mesmo esses direitos, fazendo o mesmo que os Estados Unidos fez. Obrigado, viu, Misael e Maria. Bem, Mendes, 5 minutos, considerações finais. A Declaração Universal de Direitos Humanos, no seu preâmbulo, diz o seguinte: considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo. No artigo 1º, ela diz que todos os seres humanos nascem livres e em igualdade e direitos. Se a Declaração Universal dos Direitos Humanos usa o verbo todos os seres humanos nascem, usa o verbo nascem, é porque ela considera que antes de nascer também são humanos, porque senão bastaria dizer todos os seres humanos são livres e iguais em dignidade e direitos. Então, para a Declaração Universal de Direitos Humanos, o bebê dentro da barriga da mãe, dentro do ventre da mãe, dentro do útero da mãe, também é um ser humano e é digno de ser tratado como ser humano. No artigo 3º, diz que todo ser humano, então, como consequência, como corolário, tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal, certo? E no artigo 6º diz que todo ser humano tem o direito de ser, em todos os lugares, reconhecido como pessoa perante a lei, e que ninguém deverá sofrer interferência na sua família. Isso é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E a Constituição da República segue a mesma lógica. Constituição da República Brasileira. Hannah Arendt, ou Hannah Arendt, como preferir, escreveu um livro que se chama A Banalidade do Mal. Na verdade, é Eichmann em Jerusalém, A Banalidade do Mal. E ela, essa filósofa, ela está tentando entender o porquê de o nazismo ter se alastrado naquela comunidade, naquela sociedade, de forma a as pessoas matarem as outras e concordarem com a morte de outras como se fosse a coisa mais banal possível. E a ideia central do livro é que o mal extremo pode ser cometido não apenas por pessoas que parecem monstros em si mesmo, mas por pessoas comuns que podem, por exemplo, militar pelo assassinato de outros seres vivos, através da introdução de novos vocabulários, o que fizeram aqui. E eu disse que eu falaria sobre a imunologia.
Certo? Porque eu trouxe até um artigo aqui científico bem interessante, porque em 1953 o Peter Bryan recebeu o Prêmio Nobel da Paz por justamente estudar a imunologia dos transplantes e a imunologia da reprodução. E aí ele estava tentando entender qual é o mistério da vida humana que faz com que, diferente do que o Misael falou, que um feto, um embrião, não seja tratado pelo corpo humano como uma bactéria ou um vírus, porque ele disse que era a mesma coisa. E esse cientista que ganhou o Nobel da Paz, ele estava tentando entender o porquê que o corpo humano não trata o feto, o embrião, como um vírus e uma bactéria, ou seja, não desperta o sistema imunológico de forma a excluir aquela vida. E aí avançou-se o estudo acerca disso e chegou ao entendimento atual, que é o quê? Eu fiz questão até de grifar aqui. O trofoblasto é uma camada de célula. Eu vou falar de embriologia e eu vou falar do jeito que está aqui, porque ele falou que a ciência, o que eu estou falando é religião. Então vamos lá. Lá no princípiozinho da concepção, você tem o trofoblasto, que é uma camada de células que ele vai revestir o blastocisto e ele vai contribuir com a formação da placenta. Qual uma das funções do trofoblasto? Ele vai expressar moléculas HLA-G e alguns antígenos MHC tipo 1, que vai fazer o quê? Vai gerar uma barreira de imunossupressão que vai proteger o feto e não vai deixar que ele seja rejeitado. Isso não acontece com vírus e bactérias, como ele disse aqui, que são a mesma coisa. E o sincício trofoblasto, isso aqui é embriologia, isso é imunologia. É uma membrana que ela é diretamente exposta ao sangue materno. E o que a natureza, o Criador, fez? Agora sim eu vou trazer a minha convicção religiosa. O Criador, ele fez com que a mulher, quando está gestando, o sincício trofoblasto, que está lá no princípio da gestação, que é uma diferenciação celular, faz com que ele simule antígenos na sua superfície que se ligam aos anticorpos da mulher para camuflar o feto. Ou seja, desde a concepção há toda um arranjo natural, biológico, para fazer a proteção daquela vida que está ali sendo gerada. Se a natureza fez isso, eu não vou fazer também, protegendo os fetos? Obrigado, Vilden Mendes. Mais um debate aqui na nossa casa. Vou pedir para vocês comentarem aí o que vocês acharam desse episódio. Compartilhar, agradecer o nosso parceiro aqui do canal, que é a Guruja Concurso. Se você não conhece, acessem agora o Guruja Concurso. O link tá na descrição, o QR Code tá na tela. Ela é quem mais aprova no Brasil para Receita Federal, Receita Estadual, área de controladoria, auditoria. Lá você vai encontrar os melhores professores traçando planos de estudo com você dentro da plataforma e acompanhando você nos estudos até você passar. Procurem agora, você tem 7 dias para experimentar a plataforma. Até amanhã com a nossa agenda da semana que vem. Beleza? Valeu, galera. Valeu. Flui. Fui.